Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais uma BT Week aqui em Bibotalk.com. Eu sou o Rodrigo Bibo e tenho a honra de dizer para vocês que vocês terão uma semana de podcasts aqui em Bibotalk.com, seja no nosso site, no nosso YouTube, no Spotify, Deezer, Amazon, Apple, apps de podcast. Você por uma semana vai ter a nossa presença aqui discutindo um tema que é fundamental para a nossa sociedade, que é Bíblia e racismo. Por uma semana, de maneira séria, acadêmica e teológica, vamos discutir esse tema. Galera, separamos aqui alguns temas sensacionais, convidados sensacionais, para que você pense com a gente esta temática, Bíblia e racismo. E eu já quero começar aqui agradecendo a editora Thomas Nelson Brasil, que está patrocinando esta BT Week. Essa editora que é nossa parceira, que lança aí os nossos livros, que tem um podcast com a gente aqui na casa, ela está tornando possível essa discussão. Então, quero pedir a você, siga a Thomas Nelson nas redes sociais, adquira os seus livros, porque isso ajuda bastante também essa editora a continuar produzindo boa literatura teológica e também financiando projetos e podcasts que edificam a igreja brasileira, que é o caso aqui do Bibotalk. Quero agradecer aos amigos e amigas que estão fazendo acontecer essa BT Week junto comigo. Na verdade, eu tô aqui só de orelha, aprendendo com essas mentes feras. Começando por elas, pela Ana e pela Jacira, mulheres incríveis, inteligentes, que sabem falar do que estão falando. E eu tenho certeza que você será ricamente abençoado com a presença delas aqui neste podcast. Agradeço ao Léo. Basicamente, isso nasceu da cabeça do Léo, da mente do Léo. A ideia foi dele e ele trouxe o Igor para essa história, professor de história, que inclusive, para essa história, professor de história, tem muita história nessa BT Week. Amei conhecer o Igor e eu trouxe o Paulo Cruz aqui para falar de Martin Luther King, foi sensacional. Então eu agradeço a esses homens e essas mulheres que fizeram essa BT Week comigo. Gente, sim, você vai ter uma semana aí de podcast, um publicado a cada dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para nós pensarmos essa temática que é sensacional. Neste primeiro episódio, hermenêutica e racismo. Como a Bíblia foi usada dos dois lados, tanto para perpetuar a escravidão como para lutar por liberdade. Vamos para esse episódio, mas antes, é claro, os nossos recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa BT Week, eu quero agradecer mais uma vez a Thomas Nelson Brasil, que permite e que financia esse projeto, e por isso a gente pode estar aqui por uma semana pensando esse tema tão importante. Galera, quero dizer para vocês aí que ela tem o livro Engajamento Cultural, um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs, de Joshua Chattrell e Karen Prior, tá, gente? Esse livro aqui, ele é muito legal, ele lembra bastante a pegada do livro do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, que é o livro que nós estamos utilizando no BTcast Plus. Não sei se você conhece, mas é um BTcast onde nós estamos passando capítulo por capítulo deste livro do John Stott, que é também lançado pela Thomas Nelson Brasil. Neste engajamento cultural aqui, você vai ter vários temas também discutido em perspectivas diferentes. Então é um livro muito legal de ler, muito rico, e nós temos assim, gente, vários temas como cristianismo e cultura, o modo como se narra a Bíblia e o engajamento cultural. Daí tem questões contemporâneas, sexualidade, tem muita coisa envolvendo a questão da sexualidade, inclusive gênero e sexo, repensando o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Você tem aqui a resposta teológica e pastoral para a disforia de gênero, você tem o papel do homem e da mulher, você tem a vida humana e a tecnologia reprodutiva, imigração e raça, aqui inclusive toca dentro do tema desta BT Week. Você tem criação e o cuidado das criaturas, temos o assunto da política aqui, vários capítulos discutindo a questão da política, temos a questão do trabalho, a questão da arte, a questão da guerra e também o engajamento cultural orientado pelo evangelho. Gente, livro sensacional, gostoso de ler, Engajamento Cultural, Joshua Chattrell e Karen Prior. Um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs. O link para esse livro tá aqui na descrição deste episódio da BT Week. Aliás, a gente vai recomendar ele em todos os episódios porque é um livro que vale muito a pena você ter na sua
biblioteca e pesquisar. E outra, ele é um livro que abre portas desses temas para outros autores. Então vale a pena você ter aí como ponto de partida este livro Engajamento Cultural da Thomas Nelson Brasil. Simbora para esse episódio que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Caraca, gente, estamos aqui, olha, num papo. Gente, eu não tenho roupa pra estar nesse podcast, mas estamos aí com uma pauta que o nosso amigo Léo Cruz, esse integrante aqui do BTcast, né, já apresentou pra gente tantas pautas legais e podcasts legais, trouxe aí essa galera que manja desse tema, Bíblia, período da escravidão. Aliás, esse tema da escravidão, já tivemos alguns BTcasts aqui falando desse tema da escravidão, muito legal, e a gente vai ampliar, obviamente, fazer outros recortes daquilo que nós já conversamos sobre esse tema aqui em bibotalk.com no nosso podcast. Então joga aí escravidão Bibotalk no Google, gente, usa o Google. Antes de me perguntar se a gente já fez um podcast sobre, joga o tema mais Bibotalk no Google que vai dar tudo certo e você vai achar o tema se a gente fez ou não, tá? Então a gente já tem pelo menos uns 2 podcasts sobre a escravidão, um de forma geral, um falando sobre John Wesley e tivemos já também 2 ou 3 episódios sobre racismo. E a gente agora tá aqui para discutir um pouquinho sobre hermenêutica, sobre o uso da Bíblia, tanto para defender, né, o status quo, não, tudo bem, manter escravos negros, como não, peraí, vamos libertar essa galera. E, Léo, eu queria que você apresentasse aqui alguns dos nossos convidados. A Ana já é conhecida aqui da Casa do Bibotalk, já participou de 1 ou 2 podcasts da ABC2, e agora me corrige, Ana, porque eu gravo com tanta gente que às vezes eu não sei onde quem participou, na onde, no que. E também do podcast Como do Cristão, do livro do Exaú Macaulay. Exato, Uma leitura negra. Uma leitura negra, aliás, sensacional esse podcast e esse livro. A Jacira é a primeira vez que grava aqui com a gente, certo, Jacira? Jacira, como é podcast, tu tem que falar. É verdade. Eu achei que a Jacira só ia ficar balançando a cabeça, assim. É a primeira vez que eu tô participando. Eu sou a Jacira Monteiro, sou autora do livro Estigma da Cor. Também faço pós-graduação em Teologia Bíblica e Exegética do Novo Testamento. E é um prazer estar aqui, né? Nesse podcast que eu já ouço há tanto tempo, estar participando é uma honra. Que legal. A Jacira, a gente se encontra, né? A Ana também, aí em alguns eventos de teologia pelo Brasil e tal. É muito legal. E vocês estiveram no BTD, se não me falha a memória? Estiveram no BTD, não estiveram? Eu não. Você não, Jacira, que absurdo, Jacira. Mas a Ana esteve junto com o maridão e tal. Antes, né? O último evento antes de partir para a América, para o seu sanduíche doutoral. Muito legal. E, Léo, tem um brother aí que eu não conheço, mas se é teu amigo, é meu amigo também. Cara, assim, o Igor, mais conhecido também como Questão de História, professor Questão de História. O Igor, ele é um cara, assim, ele é amigo de um amigo meu da faculdade. Olha aí. O famoso aí, Pedro. Pedrinho, abraço pra você, provavelmente você vai ouvir isso aí. Eu conheci o Igor por indicação do Pedro e acompanho o trabalho do Igor, assim, no Instagram, e ele é um cara com uma didática incrível pra falar sobre história da África, sobre escravidão e muito crente também. Por isso que ele tá aqui com a gente. Aí é a bondade do Léo, né? Do carinho, do elogio, mas é isso, a gente tem produzido na internet há algum tempo, mas há muito mais tempo eu também sou professor, né? Dou aula há uns 14 anos já. Comecei cedo, até com 18 anos de idade já dava aula e desde então nunca parei. Sou professor do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, trabalho com temáticas raciais, escravidão, África, na pós-graduação e também sou professor de um modo geral de ensino médio. E minha pesquisa toda é nisso, né? Escolarização de negros, racismo, preconceitos de classe, intercruzados. Então, pegando do Brasil do século XIX para cá. E aí, estamos aí para contribuir também com um toquezinho outro de teologia que talvez a gente possa ter para trazer aqui. Olha aí, gente, perceberam que o time é de peso e tem o Léo, né, que já é da casa aqui também, enfim. Léo, olha só, tu é o dono dessa pauta e eu vi aqui que você tem uns disclaimers, né, inclusive disclaimer já remete ao meu amigo Mac. A galera pergunta quando é que o Mac vai voltar. Foi intencional. Foi intencional? Olha aí, o Léo é um grande ouvinte também do BTcast, já fez uma homenagem velada, ou agora não tão velada, ao Mac que falava dos disclaimers e tal. Enfim, Léo, que disclaimers são esse aí pra gente tratar desse assunto, né? O uso da Bíblia na história aí do racismo, da escravidão, enfim, usada aí pelos dois lados. Gente, é bem legal. Vai ter hermenêutica aqui, hein? Hermenêutica racista, hermenêutica abolicionista. Tem muita coisa legal, tá? Assim, ouça antes de julgar qualquer coisa. Cuidado aí com o seu preconceito, tá bom? Dá uma ouvida até o final pra você tecer os seus comentários
comentários, porque o que me dá raiva é gente que só lê o título do episódio e já começa a comentar. Nossa, não seja essa pessoa, não só com o Bibotalk, mas em qualquer lugar do planeta, tá? Não seja essa pessoa que vê a headline ali e já sai por aí emitindo opiniões. Calma, seja menos. Léo, mas e aí, que disclaimers são esses aí, meu irmão? Então, vou jogar aqui o pauta dos disclaimers e a galera também vai contribuir depois. O primeiro deles, antes da gente entrar na nossa pauta em si, é que algumas questões aqui de uso da história, de apropriação do passado, a gente já discutiu no primeiro episódio de história da ABC2, tem aqui no Bibotalk, e também no episódio sobre humanidade também, tem algumas coisas ali. Então, a gente não vai entrar, assim, muito em detalhes de algumas questões um pouquinho mais de abordagem. Agora, indo já pro que a gente vai conversar, tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Vamos limpar o terreno aqui primeiro. Eu vou usar, na nossa primeira situação aqui, o que o Tim Keller fala sobre moralismo. Você aí que é leitor ávido do Tim Keller como eu, deve lembrar que em mais de um livro, ele fala do cuidado que a gente precisa ter para não colocar a nossa régua moral como um critério para eu me julgar superior ou mais digno que os outros. Por que isso é um problema? Porque, embora nós cristãos aqui todos concordemos que existem verdades fundamentais e absolutas, toda a nossa visão moral, ela tem algumas coisas que são contextuais. Então eu não posso pegar aquilo que é do meu contexto e dizer que é o certo, se quando eu mudar para outro contexto, aquilo vai ser errado. O que eu quero dizer com isso? Dentro do nosso tema aqui, a gente vai ter alguns caminhos possíveis. Dois deles, ao meu ver, são os principais. O primeiro que a gente quer evitar é usar o nosso conhecimento atual sobre o que foi a escravidão, sobre esse passado, e transformar esse episódio numa espécie de malhação de Judas. Olha, um caso público, gente, só dá um Google vocês vão ver. Jonathan Edwards teve escravo, George Whitefield defendeu a escravidão. Olha, feio, bobo, chato, não lê ele, não sei o quê. Não, a gente não tá aqui pra isso. A gente quer explicar. Feio, bobo e chato. É esse o nível da galera na internet mesmo. A gente quer explicar como que esses caras, que a gente ainda toma como referencial de fé cristã, puderam acreditar nisso. Óbvio que a gente não vai conseguir entrar na cabeça deles, mas a gente consegue ter algumas pistas do porquê eles estavam mais inclinados a seguir uma postura escravista do que não. E a outra postura que a gente quer evitar do moralismo é porque eles são referenciais de fé pra gente ainda hoje, dizer que o erro deles não foi tão grave assim, porque era do contexto da época. Então a gente pode dar uma relevada. E isso não funciona desse jeito, porque assim, se a gente diz que eles só defenderam essa posição e outras tantas erradas pelo contexto da época, o que garante que a gente hoje não esteja agindo da mesma forma? Ah, mas Léo, aí tu tá pegando pesado, porque essa passada de pano é boa, vai. Essa passada de pano aí... Não é boa. Mano, e a gente vai usar ela daqui. Não é boa nem um pouco. É que eu não sou negro, né? Daí eu tô falando isso, que eu sou o branco aqui desse rolê, né? Eu sou o branco aqui do rolê. Mas não, falando sério agora, é uma passada de pano, isso é inegável, mas de alguma forma, ainda que não justifica, não dá uma explicada? Eles tinham condições de pensar diferente na época? Essa é a pergunta que eu sei que a gente vai responder nesse episódio. Então, só pra pode fazer um comentário aqui, não? Não pode, mano. Tu foi convidado pra ficar no mute aqui, tu fica quieto, tá bom? É só pra ter o teu nome aqui, é ter a cota, mas tu não vai falar nada não, só mano. Só pra registrar, né? Exato. Só pra dar visibilidade. Eu acredito que existe uma diferença entre explicar e justificar. Eu acho que a gente pode explicar certos fenômenos, certas percepções de mundo, agora isso não as torna dignas, né, legítimas, né, justificáveis. E aí eu acho que o cuidado que o Léo está apresentando aqui é o cuidado de entender que são humanos com falências, com inclinações para o mal e que de algum modo cometeram equívocos que para nós parecem absurdos. Mas de algum modo nós também talvez cometamos alguns erros que no futuro serão usados para nos julgar. Ou seja, a nossa tentativa de identificar essas falhas do passado visa não sinalizar uma virtude pessoal. Não é essa a ideia. É basicamente dar uma construção sociohistórica de como o cristianismo se relacionou com o tema da escravidão através de diferentes figuras e diferentes contextos. Então é muito mais explicativo e muito menos a ideia de monopolizar as virtudes para o nosso tempo em detrimento a um passado. Eu acho que se a gente fizer esse exercício, a gente vai no caminho bom. Isso aí. Caraca. Meninas, vocês querem comentar alguma coisa aí? Eu quero falar uma coisa curtinha, justamente sobre esse fato de explicar. Eu acredito que o disclaimer do Léo vai no sentido de que a gente pode explicar, contextualizar, né, e tudo, entender as realidades históricas, os horizontes possíveis, né, isso eu aprendi com o Léo, naquela época e tudo mais. Só que o que acontece? Geralmente, esse argumento, ele é utilizado para silenciar a discussão. Quando nós nos encontramos diante desses impasses, em relação à escravidão, em relação às mulheres ou o que for, aí se usa esse argumento, era um homem do seu tempo, pá, aí encerrou, entendeu? Aí é só esse é o cuidado que a gente tem que ter, a gente
pode entender, sim, o trabalho do historiador é esse, é tentar chegar a uma compreensão mais possível daquela época histórica. Porém, a gente precisa não encerrar a discussão nisso, né? Para falar, então tudo vale porque era a época dele. Excelente, excelente. Cara, tu sabe que eu lembrei, o assunto não é esse, mas foi a justificativa que os criadores da nova série da HBO, A Casa do Dragão, que a propósito nem tá tão legal assim, eles vão ter cenas, né, de abuso e tal, e aí a galera meio que, pô, pra que de novo ter estupro e tal? Porque na época do Game of Thrones já teve reclamações e tal. Aí não, porque era assim na época e tal. Pô, cara, que legal, hein? Vocês deviam dar consultoria pra HBO, só pra deixar registrado aí. E ainda tem mais um ponto dentro dessa questão do moralismo, pra gente ir caminhando aqui nos disclaimers, é que as pessoas fazem escolhas. O contexto, ele joga uma série de opções, e dependendo do lugar que a gente tá tendo como ponto de partida, algumas opções, elas são mais impactantes do que outras. Então, por exemplo, se a gente tem, vamos pegar o caso do Jonathan Edwards e do George Whitefield, que eu já citei aqui e são conhecidos. Ok, um inglês branco da aristocracia colonial, ele provavelmente teria algum escravo doméstico ou defenderia escravidão. Essa era uma tendência. Mas a gente tem registro histórico de ingleses brancos da aristocracia colonial na mesma posição que optaram por não fazer isso. E aí o nosso trabalho é, uma vez que alguém na mesma condição optou por fazer diferente, qual era o horizonte possível dessa pessoa, ou o que ela viu para que ela pudesse agir na contramão? E aí a gente não cai no erro que as pessoas dizem, você tá querendo impor a régua moral do presente sobre o passado, que é o que a gente chama de anacronismo. Isso pode sim acontecer, mas o devido cuidado para evitar que isso ocorra é entender que hoje, em 2022, se alguém disser assim, olha, eu acho que é legal ter escravos, a gente tem muito mais argumentos e experiência social para mostrar que isso é um absurdo do que para uma pessoa do século XVIII, porque ela dizer, olha, escravidão não é legal, isso tinha um custo muito maior do que para alguém dizer isso hoje. Essa pessoa, talvez ela poderia ser acusada de um crime de traição em relação ali às leis públicas, enfim, e várias outras repressões sociais, porque ela estaria jogando contra um elemento fundamental da organização da sociedade. E a gente vai falar de uns casos desses aqui hoje. Então a questão aqui do moralismo é olhar para o passado e entender quem estava ali mais próximo do status quo, de defender a situação, e quem agiu contra a maré, e entender quais eram os elementos ali que estavam na mesa e por que algumas pessoas tinham mais inclinação a uns do que a outros. Isso ajuda a gente a refletir também sobre como o nosso contexto hoje tem forças que nos empurram mais para um lado do que para outro. Isso ajuda a gente a tomar cuidado para evitar ir na tendência de momento quando essa tendência está caminhando para um lado errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Porque a gente é mais forçado a seguir o fluxo do que a gente imagina. E aí, Léo, eu acho que tem outra coisa interessante também, que é que você traz até para o campo da teoria da história, que é o que você mencionou. Os indivíduos, eles estão inseridos em certos contextos, mas eles não são determinados por esses contextos, embora eles possam informar demais os agentes históricos. Então, toda a experiência histórica tem que ser avaliada dentro de certas categorias analíticas básicas, né? Que é toda a história vivida num certo tempo, num certo espaço, e que todos os indivíduos, a partir desses constrangimentos temporais e espaciais, tomam decisões. Ou seja, eles têm agência histórica, eles têm capacidade de fazer escolhas. É claro que a margem de agência de cada indivíduo na história varia em função de uma série de questões, mas todos têm algum poder de escolha, algum poder decisório, e esses indivíduos em especial tinham isso. E além disso, eu acho que nossa conversa aqui vai ajudar também a explorar uma questão específica que era a escravidão das Américas, porque existe esse fenômeno à parte, e o nosso debate parte muito disso, né, de como essa hermenêutica, como essas leituras foram feitas dentro desse contexto, porque a categoria escravidão é uma categoria muito elástica, muito abrangente. Cabem muitos tipos de experiências históricas diferentes dentro do que a gente chama de escravidão. E essas experiências são muito difusas, elas são diferentes entre si. Não existe uma homogeneidade. Então, quando a gente fala escravidão, a gente tem que entender contextos históricos. E aí, quando a gente fala de escravidão moderna, a gente está falando de uma forma específica de expressão desse fenômeno escravista e que afeta diretamente uma grande comunidade de origem africana, né, na sua maioria negra, e que gerou efeitos, implicações fundamentais na construção das Américas e também na nossa própria forma de expressar nossa religiosidade cristã.
Agora a gente vai para um ponto que talvez no momento esteja mais familiar, depois do livro do Exaú Macaulay ser publicado aqui no Brasil, que é a questão da teologia acadêmica e de como a gente, para entender esse processo do racismo e da interpretação bíblica, a gente precisa deixar de lado um pouco a teologia acadêmica. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nem toda elaboração teológica ela é em si mesmo racista. A gente vai ver um caso clássico aqui, que é a maldição de Cã. O caso da maldição de Cã. Ele é evidentemente racista, mas em outros momentos, uma teologia racista, ela não é em si mesma algo que tira a dignidade de um outro grupo social, né? Nesse caso, os brancos, o que a gente tá falando aqui, no caso desse episódio, os brancos colocando a população negra em situação inferior. Mas, às vezes, os argumentos de apoio para construir uma teologia direcionam esse raciocínio para legitimar uma situação como foi a da escravidão. E por isso que é importante a gente tomar todo esse cuidado que a gente está tendo aqui com o moralismo, com os horizontes possíveis, porque às vezes tem posições que a gente mantém até hoje, mas elas não são, hoje, em 2022, consideradas racistas, porque lá atrás alguém percebeu que, ao lado dela vinha alguma coisa que empurrava essa posição pro racismo. Hoje já não tem mais essa posição. E como que a gente encontra isso? Que é o que o Exaú Macaulay fala da teologia eclesiástica negra. Porque uma vez que os negros eles não ocupavam esses espaços de reflexão acadêmica formal, no caso dos Estados Unidos eles só vão chegar nos anos 60, então o pensamento negro ou de quem era abolicionista estava em geral ali dentro das igrejas, dentro das comunidades que liam a Bíblia, fora desse ambiente da teologia acadêmica mais formal. Então, quando a gente olha para esses espaços em que os negros estão lendo a Bíblia nas suas igrejas, nas suas comunidades, e os abolicionistas também, principalmente aqueles que não estão nas instituições, se a gente for pensar no caso dos Estados Unidos, que é o que eu tenho mais familiaridade, aqueles que não estão nas instituições acadêmicas em que, mal ou bem, no mínimo, o debate sobre a abolição ele era silenciado, porque aparentemente os dois lados eram bíblicos, abre e fecha aspas, é nessas comunidades de fé que esses argumentos vão sendo construídos. Então, quando a gente olha para esses grupos, a gente tem uma dimensão de como a teologia ela foi sendo construída também na população em geral, fora desse ambiente da elite teológica, e que se a gente olha só para esse ambiente, talvez a gente não tenha a dimensão do tamanho do problema. Inclusive, a gente reforça aí esse livro, Uma Leitura Negra, do Exaú Macaulay, é um livro da Mundo Cristão, acho que já é de 2021, se não me falha a memória. Gente, livraço, vale a pena a leitura, principalmente porque a galera às vezes, falou em leitura negra, falou em discutir racismo, tem toda essa polarização no Brasil aí que é muito forte ainda, e às vezes as pessoas não ouvem os argumentos e já colocam em determinado espectro e tal, e não raciocinam. Gente, não vamos ser assim, tá? Não vamos ser assim. Ô, Léo, eu acho que uma coisa que você traz aí que é interessante, que é uma demonstração que para aqueles homens e mulheres do passado era óbvia, mas que vale a pena reforçar no presente, que a teologia ela não está presa a espaços institucionais acadêmicos, né? A teologia ela se constrói nos espaços da experiência do culto, no espaço cotidiano. É na vida comum que se pensa sobre religiosidade. Então, se a gente entender teologia não como uma sistematização acadêmica, mas como um conjunto de experiências, de reflexões sobre a vida cristã, está todo mundo, de algum modo, produzindo teologia. Então, a gente rompe também com um certo elitismo que coloca o teólogo como alguém muito distante, né, da população e da vida comum. Como se, para pensar na fé, eu tivesse que me afastar do povo, né, do vulgo. E a verdade é que o ambiente vulgar é um ambiente totalmente propício e provocativo para construções religiosas. A gente vê isso nas comunidades negras norte-americanas, fazendo as suas próprias formas de produção de um cristianismo negro, assim como no Brasil. A gente tem exemplos históricos sobre os quais a gente pode até falar depois, mas como de um padre de um pastor, melhor dizendo, lá no Recife, que fazia uma leitura teológica de libertação em meio aos fiéis ali que ele ajudava a levar, né, para o reino dos céus dentro da sua concepção de época. Enfim, então acho que isso também tem que ser bem avaliado para a gente poder romper com esse paradigma de que teologia é uma coisa de uma alta academia e que ela não se faz no cotidiano. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Nem sempre a teologia acadêmica chega, né, no chão da igreja. É por isso até que a gente brinca aqui no BTcast, que a galera fica acusando o outro de seu teólogo liberal e tal. Mano, a teologia liberal nem chegou direito no chão da igreja, né? Então, ficou uma parada mais presa também nos ambientes acadêmicos. E às vezes tem até essa dificuldade, que é o que a gente tenta fazer aqui no Bibotalk, né? A gente tenta trazer coisas acadêmicas e leva pro povo, de forma geral, pessoas que não estudam teologia, inclusive que o que sabem de teologia aprendem aqui dos microfones do BTcast. Então esse é um esforço muito grande que a gente tem aqui de tentar trazer aquilo que tem na academia, né, as discussões relevantes da teologia para o nosso público, porque nem sempre chega. Por exemplo, né, aqui um parênteses meio longo, peço desculpas, mas é que eu vim do movimento pentecostal. Cara, tem muito absurdo no movimento pentecostal que a literatura, eu não diria nem acadêmica, mas a literatura teológica já
rechaçava, já falava contra. Se você pega alguns escritos do Gunnar Vingre, ele já falava contra o reteté, coisa tão comum e marcante no movimento pentecostal assembleiano, mas que o próprio fundador já escrevia contra a desordem, a bagunça no culto e tal. Então você percebe que às vezes tem essa dificuldade mesmo das questões acadêmicas ou das questões teóricas e doutrinárias desaguarem mesmo na comunidade. Isso é um grande esforço, cara, um grande esforço. E no fundo, muito da igreja acaba sendo guiada justamente por essa teologia do chão, essa teologia do povo, essa teologia que nem sempre dialoga com a academia. E por isso o papel do pastor é tão importante para fazer essa ponte, né? Mas enfim, só um parênteses aqui. Ô, Léo, eu tô ansioso, vamos pra pauta? Tem muito disclaimer ainda? Não, agora é o último, porque esse eu acho que inclusive o mais importante pra mim. Eita, olha aí. Que a gente que é protestante, evangélico, a gente fica meio que num limbo quando o assunto é escravidão nas Américas. Por quê? No cenário do Brasil, o crescimento do movimento protestante evangélico veio muito tempo depois não, né? Até porque em termos historiográficos não é tanto tempo assim. Mas vem um tempo depois da abolição. Então, assim, a gente não tem muita dimensão de como foi ser protestante durante a escravidão no Brasil. Porque é justamente no momento final da escravidão no Brasil que as igrejas protestantes do protestantismo de missão estão chegando aqui no Brasil. Então, assim, se for pegar, por exemplo, a minha igreja, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela chega aqui e se forma institucionalmente faltando 30, 40 anos para terminar a escravidão. Então ela não tem ainda uma força, uma representatividade numérica pra gente ter esses exemplos em larga escala, como foi no caso da formação do Brasil com o catolicismo. O que eu quero dizer com tudo isso? É que quando a gente fala de teologia e escravidão, isso parece coisa de católico pra gente. E eu já ouvi isso às vezes quando cheguei a comentar com colegas de igreja e tal, e essa questão do apoio teológico à escravidão parece coisa de católico. Pra gente já fazia muito sentido ver um protestantismo distante disso. Mas o grande problema é que, inclusive, missionários e pastores brasileiros do século XIX, como o presbiteriano Eduardo Carlos Pereira já apontava, existia uma influência teológica vinda dos Estados Unidos, dos missionários americanos, que reforçavam a escravidão presente no Brasil. Então, assim, se já no século XIX, no início do protestantismo institucional aqui no Brasil, existiam pastores que percebiam essa influência da teologia norte-americana para diminuir, amenizar a situação da escravidão e do racismo no Brasil, então hoje a gente precisa continuar tendo esse mesmo cuidado, seja para ideias que surgem aqui no próprio Brasil, seja pro legado, para continuidade de ideias da nossa formação católica e seja também para as influências norte-americanas que a gente tenha. E esse episódio aqui, ele surge justamente para tentar suprir essa lacuna, para introduzir esse aspecto de como que a teologia, principalmente protestante, trabalhou na questão do lado escravista para justificar a situação de subjugação do povo negro ou no lado abolicionista, e a gente vai tentar fazer pontes com o Brasil também, quando der pra fazer essas pontes. Muito bom. A entrada do Igor diz que ainda tá rolando a parada, né? Então a gente tem chance aí de fazer história, né, Igor? É isso. Se a gente entender a abolição como mais do que uma assinatura de um documento, mas como a construção de um modo de vida em que as pessoas negras vão poder usufruir de bens que lhes foram negados, então acho que a gente pode fazer muita coisa ainda. Muito bom. Simbora então pra essa pauta, gente. Ó, tô bem emocionado mesmo, acho que é um assunto bem importante. E é isso, simbora! Léo, hermenêutica racista. Essa parada de hermenêutica, a gente tem um episódio ou dois só sobre hermenêutica. Eu acho que é uma deficiência do BTcast, é que nos falta mais essa pauta da hermenêutica, de interpretação bíblica. Ainda que a gente tem vários podcasts bíblicos e onde, consequentemente, a gente acaba abordando questões hermenêuticas. Mas o povo tem muita dificuldade, e eu atendo muita gente no Instagram e tal, respondendo caixinha, e até mesmo quando eu converso com as pessoas acreditam que é o seguinte, é uma Bíblia só e é só um Espírito Santo. Então a maioria dos cristãos, eles têm essa dificuldade em entender a diversidade no povo de Deus, porque é uma Bíblia só e é só um Espírito Santo. E muitos pregadores famosos falam isso, né? Você pode ler a Bíblia com o autor do lado, né? Como assim, se eu tivesse com a Jacira, tá, ô Jacira, mas o que tu quis dizer aqui? Daí a Jacira vai lá e me explica o que ela quis dizer naquele trecho do livro dela e vice-versa, enfim. E não é bem assim com a Bíblia, né? Então, quando a gente fala em leitura colaborativa, em leitura corporativa, né? Em leitura em conjunto
conto da Bíblia, ou uma interpretação colaborativa, ou quando a gente lê a Bíblia a partir da história da igreja, a maioria das pessoas tem muita confusão. E eu penso que esse episódio vai ajudar nisso também, as pessoas entenderem como a mesma Bíblia pode ser usada para fins diferentes e até antagônicos. Então, Léo, essa hermenêutica racista, o que é essa hermenêutica racista que você traz aí pra gente? A gente vai voltar aqui naquele ponto em que eu mencionei que existem elaborações teológicas que não são em si mesmas racistas, mas em conjunto com outros tipos de pensamento, essas teologias elas foram direcionadas para isso. Então, o que a gente vai tentar demonstrar é como um cenário foi construído a ponto de, se alguém nascesse ou fosse formado por esse cenário, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente ela veria a escravidão como algo ruim, como algo a ser evitado. O primeiro desses pontos, e o mais antigo deles, é uma convicção teológica que ainda hoje está presente, que é o supersessionismo, ou conhecido como teologia da substituição. E aqui eu vou tentar explicar com cuidado, porque algumas pessoas devem estar com os olhos arregalados. Mas como assim a teologia da substituição é racista? Calma. Ela em si mesma não é. Vai depender de outros argumentos que caminham ao lado. E a gente vai seguir isso ainda nesse episódio. Como que a teologia da substituição acabou contribuindo para esse cenário? A teologia da substituição diz, de maneira curta e grossa, a igreja substitui Israel como povo de Deus ou nos planos de Deus a partir do Novo Testamento. Em que sentido isso passou a ser racista ou preconceituoso? A partir do momento que ali no século III, século IV, o cristianismo ele vai se distanciando do judaísmo, existe toda essa argumentação para dizer que o judeu que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa abrir mão do judaísmo. Mas qual que é o problema? Se hoje pra gente que tem as categorias de isso é cultural, isso é étnico, isso é religioso, já é difícil separar o que é cultural, o que é religioso e o que é étnico do judaísmo, para aquela época muito mais. Então abrir mão do judaísmo não significava apenas a pessoa deixar de seguir a dieta kosher ou deixar de usar um determinado tipo de roupa, mas era abrir mão do que hoje a gente chamaria de sua judaidade, abrir mão da sua identidade enquanto pessoa. E se a gente tomar no nosso horizonte a perspectiva de que o século III, IV e o V vão marcando a institucionalização do cristianismo, o surgimento de uma cristandade, um judeu tornar-se cristão era se submeter a um tipo de poder e a um tipo de cultura. A sua origem étnica era apagada. E no longo prazo, o que isso vai resultar? Quando o europeu ele vai, por meio das navegações e outros empreendimentos comerciais, tendo contato com povos, principalmente abaixo da linha do Equador, porque, curiosidade, existia a crença que a linha do Equador era tão quente que nenhum ser humano vivia ali. Então, quando os portugueses descem o Cabo Bojador em 1492, se eu não me engano, mas se eu tiver errado, dá um Google aí, vocês vão descobrir a data certa. Mas quando eles cruzam o Cabo Bojador e veem que tem gente andando abaixo da linha do Equador, isso dá um nó na cabeça deles, porque não se tinha essa imagem de que tinha vida abaixo da linha do Equador. E aí, nesse empreendimento comercial / de expansão missionária também, nesse contato com os negros e com indígenas, o europeu vai estender essa noção do judeu pro negro e pro indígena, que a catequese do indígena e do negro envolvia ele abrir mão de tudo aquilo que estava ligado à sua origem étnica, cultural e religiosa. Porque essas divisões, o que é étnico, religioso e cultural, não eram tão claras. Era tudo um bolo só. Tanto que, por exemplo, tem um documento muito importante que é do padre Manuel da Nóbrega, Diálogo sobre a Conversão do Gentio. Ele foi escrito entre 1556 e 1557. O gentio ali não é o que a gente aprende na escola dominical, que é todo aquele que não é judeu. O gentio é o índio. E o índio, para ele poder tornar-se cristão, ele deveria abrir mão de tudo aquilo que estava ligado à sua origem. E esse abrir mão envolvia adotar o nome cristão, adotar os costumes portugueses e por aí vai. Quando a gente chega na situação do negro, isso envolve também esse mesmo processo de abrir mão do nome de origem africana e adotar um nome cristão. Tanto que aqui no Brasil, por exemplo, acho que a Ana estava estudando um pouco isso, ela pode até falar mais, existe uma diferença em relação aos Estados Unidos, que a maior parte dos negros aqui não conseguiu manter vínculos, inclusive no próprio nome, com os nomes de origem africana e ter essa memória sobre de onde vieram, de que família vieram, de que povo vieram da África. Nos Estados Unidos ainda teve um pouco mais de facilidade nisso. Então, essa visão da teologia da substituição, ela caminhou para essa linha a partir do momento em que tornar-se cristão era, ao mesmo tempo, submeter-se à cristandade, que, traduzindo, era parecer-se mais com o branco europeu. E aí, sim, no fim das contas, o europeu ele fez um Jesus à sua imagem e semelhança e impôs esse Jesus para os outros povos via catequização. Isso, o Igor me corrigiu aqui, Cabo Bojador 1434, valeu. Eu queria falar uma coisa rapidinho sobre o Jesus à sua imagem e semelhança, que muitas vezes isso causa algumas questões. Porque
porque então Jesus era assim, Jesus foi representado em diversas culturas. E, de fato, diversas culturas Jesus foi representado conforme a cultura que a pessoa era, que aquele povo era. O problema do Jesus branco europeu é que esse Jesus dessa cultura foi imposto aos outros, entendeu? Então, se verem Jesus, fazer uma representação artística em que você se enxerga no seu Deus, porque você é feito à imagem e semelhança dele, é algo que foi comum a diversas culturas da Terra. Agora, o problema disso é que um Jesus foi eleito acima dos outros. E aí só desse pequena observação. É o famoso Jesus loirão, né? Que todo mundo que nos livros de história aí, ou até mesmo... isso mudou um pouco, acho que até na Igreja Católica, não sei, faz tempo que eu não frequento nada, mas até então na minha catequese, Jesus era o loirão, né? Jesus loirão, olhos azuis e tal, as próprias imagens, né? Eu lembro de na casa da minha avó, tinha um Jesus lá bem loiro, bem loiro. Não vou dizer se tinha olho azul, que eu acho que daí talvez eu já tô forçando a barra, mas que era um cabelo. Não era o Obi-Wan, não, Bibo? Cara, então, exatamente, lembra bastante o Obi-Wan, mas assim, o olho azul eu confesso que eu não lembro se tinha, eu acho que não, mas ele com certeza tinha um cabelo lindão, parecia propaganda da L'Oréal, assim, Jesus fazendo propaganda da L'Oréal, tá ligado? Um cabelão claro, assim, um castanho bem claro, puxando pro loiro, isso era muito comum, assim, essa imagem de Jesus. Isso depois, acho que até a própria Igreja Católica foi criando algumas consciências, mas isso é inegável, esse Jesus europeu realmente é o que a gente recebeu aqui. E era muito difícil, né? Até nós tivemos um convidado aqui de um programa sobre racismo e ele queria interpretar Jesus e ele é negro e nunca dava um papel de Jesus pra ele, né? Justamente por ele ser negro. Então isso bugava a cabeça dele, né? E essa é uma das razões pelas quais a gente acaba escutando muitas vezes, enquanto cristãos e negros, que nós estamos de alguma forma traindo, né, antepassados porque estamos incorporando a tradição do colonizador, porque o cristianismo acabou sendo subordinado por esse tipo de leitura a uma ideia de uma religião europeia, quando na verdade, né, no próprio tempo de Jesus, essa compreensão espacial de África, Europa, Oriente Médio não estava estabelecida como hoje, e a gente tem que pensar muito mais aquilo ali enquanto um mundo mediterrâneo, que em relação uma parte com outra foi construindo a própria cristandade. Então, em algum sentido, os africanos não receberam o cristianismo, eles produziram o cristianismo. Então, quando você inverte esse olhar, você muda essa percepção, toda a sua visão sobre a sua própria fé e o seu lugar no mundo também altera junto. Ô, Jacira, você balança a cabeça, você concorda e tal, você fica à vontade, né? Eu sei que não precisa esperar o seu momento da pauta ali. A Jacira é tão educada que eu acho que ela tá esperando, o meu nome tá nessa parte aqui da pauta, eu vou falar nessa parte. Não, Jacira, entra rasgando aí, né? Pode fazer a sua colaboração e a sua percepção sobre o tema. Eu tô esperando ainda a minha parte, porque eu tenho mais a contribuir nessa parte. Eu não quero falar besteira aqui. Legal, então vamos pra tua parte, então. Já deu de super secessionismo, porque o Igor Sabino não tá aqui, e aí a gente corre muitos riscos de falar desse tema sem o Igor Sabino aqui presente. O que eu falei aqui é o básico pra sobrevivência. Pra entender esse rolê mesmo, tem que saber, tem que trazer o Igor Sabino. Exato. Não, inclusive tô já pensando numa pauta com ele e tal, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Bem, nós temos aí essa hermenêutica racista com a maldição de Cã, essa clássica, famosa, teve até pregador pentecostal que já falou isso, depois voltou atrás e tal. Mas e aí, Jacira, maldição de Cã? Contextualiza um pouquinho pra nós, até biblicamente, porque temos ouvintes que não sabem que maldição que é essa, quem é esse Cã e por aí vai. Em Gênesis, a gente tem um relato aí do dilúvio, né? E depois do dilúvio, Noé tem os seus filhos, né, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí, em determinado momento, ele faz uma lavoura de vinho e tal. Ele bebe muito, fica muito bêbado e ele fica nu. E o seu filho, Cã, vê ele nu. Nesse contexto, quando Noé ele fica sóbrio, ele amaldiçoa o seu filho, Cã. Na verdade, ele amaldiçoa a descendência de Cã. Enfim, esse foi um dos pontos que foi utilizado para construir uma narrativa da Bíblia. Martin Luther King, em uma entrevista à BBC News, ele falou que não tem como você fazer algo que é ruim por muito tempo sem eventualmente você racionalizar isso. E aí ele aplica isso à escravidão. Você não tem como fazer uma coisa muito ruim ao longo do tempo sem você criar justificativas para aquilo. E a escravidão ela foi justificada a partir de diversas esferas. A partir da esfera moral, dizendo que a cultura europeia era superior à cultura, todas as outras culturas, especialmente a cultura africana. A partir da esfera biológica e pseudocientífica, a partir de estudos como cranometria, por exemplo,
Se você der um Google, você vai conseguir entender melhor sobre isso, mas basicamente era uma pseudociência para dizer que o cérebro da pessoa africana, da pessoa negra, estava muito mais semelhante ao cérebro do macaco e que o cérebro da pessoa branca ela era muito mais desenvolvida, muito melhor estruturada. Também houve justificativa para a escravidão a partir da religião, a partir da Bíblia e a partir desse mito de Cã. A ideia que foi construída é que o sinal físico da maldição de Noé para Cã foi a pele escura de seus descendentes. Esse foi um dos primeiros pontos. Segundo ponto, Isidore de Servilha, ainda 560, o padre Isidore de Servilha, ele localiza geograficamente que esse local onde foram amaldiçoados seria a África. Então, essa ideia que ainda permeia em várias das nossas igrejas de que a África foi amaldiçoada por Deus, veio desse mito aí, do mito de Cã. Tá, ô Jacira, vou te interromper. A Jacira já falou pouco e ainda eu interrompo. Parabéns, Rodrigo, você é um ótimo host. Mas é que é o seguinte, Jacira, quando eu já ouvi falar dessa questão da maldição de Cã e tal, e a própria marca de Caim, mas isso tem um lastro na história, assim, já antigo. Eu achei que isso era as bobiças de pentecostal, assim. Não, isso tem um lastro na história da teologia. Caraca, que assustador, maluco. Pô, tu tá falando aí em 500 e pouco? Em século VI, é isso? Nossa. Então foi base aí para as escravidões, e principalmente a moderna, né, da forma como foi conjugado. Mas aí, quando a gente vai olhar o texto bíblico, fazendo uma exegese realmente do texto bíblico de Gênesis, primeiro, a gente precisa entender que os africanos, eles nem sempre foram escravizados. Então, quando se coloca que Deus criou a África para a escravidão, a gente precisa voltar realmente para o estudo de toda a África e entender que nem sempre existiu uma África onde o imperialismo foi e eles foram colonizados. Existe uma história de África antes da escravidão. E é preciso lembrar disso para que a gente seja justo historicamente. Segundo, em Gênesis 9:24, a gente vê que Noé ele não está maldizendo a Cã, mas Canaã. E de todos os filhos, o Sem e o Jafé, alguns foram para a África, mas Canaã, das descendências deles, não foram para a África. Esse é um ponto importante também para a gente entender. Outra coisa é que não há nenhuma referência explícita nessa passagem a questões de raça, a questão de cor. Isso aí foi imputado na Bíblia para justificar justamente a ideia da escravidão, a ideia racista que estava por detrás, mas que não há nenhuma referência de forma explícita na Bíblia a isso. Por outro lado também, outro ponto é que escapa à Bíblia qualquer referência direta à África. Não há nenhuma referência direta. Então, esse é um mito, né, que começou há muito tempo atrás, mas que tem vieses, que tem voz até os tempos atuais, né? Mas que foi utilizado como uma das justificativas aí para a escravidão, para se fazer escravidão de forma com a mente tranquila, entendendo-se que Deus havia criado os africanos, os negros, para uma posição de subserviência, uma posição de conquista. Legal. Antes do Igor falar, que ele já tá se preparando ali, já tá aquecendo a sua barba, é porque, cara, a gente tem Agostinho, provavelmente era negro, Atanásio, não era o Atanásio que era chamado de anão negro? Atanásio. Então, pô, tu tem figuras, né, importantes da história da teologia e ainda assim você cria, né, você acha um subterfúgio hermenêutico pra justificar uma barbaridade, cara. Enfim, e é muito interessante que, aliás, interessante aqui não é a palavra adequada, né? Mas que foi horrível pra quem sofreu isso. Porque a mulher sempre foi já complicada na história da humanidade, né? A mulher não tinha alma, já a Ana lá, sabe, esses gregos meio maluco lá. E com o negro é interessante que não foi só a mulher negra, né? O homem negro também. Então, homem e mulher, ou seja, é uma raça mesmo inteira sofrendo abusos e tal. Cara, que doideira, que doideira. Enfim, depois até, Igor, na tua fala, até indica um bom livro sobre história da escravidão, até esse lance que a Jacira também pode indicar, sobre África, né? Porque, cara, a gente fala em África aqui, agora falo como leigo, mano, parece que a África sempre foi escravizada, colonizada, né? Tipo, uma parada meio... A gente sempre tem essa mentalidade da galera escravizada e tal, subjugada, enfim. Mas vamos lá, voltando pra pauta, Igor, a maldição de Cã, sei que você tem uma parada pra colaborar aí também. Eu acho que a Jacira matou bem a questão com relação à descendência, né? Porque a maldição foi sobre Canaã. E aí, se você seguir ali a risca como a Bíblia tá tentando construir ou desenvolver
desenvolvimento dessas nações, Canaã teria ocupado a parte pro Oriente Médio, vamos dizer assim, né? O pai dos povos cananeus. Enquanto Misraim, Put e Cush, que são os outros descendentes descritos de Cã, seriam representantes da África. Misraim mesmo significa Egito. Então, assim, a gente tem ali uma clareza de que o próprio texto não aponta para isso. E aí a gente vai ter uma construção ao longo de séculos dessa visão que vai, pouco a pouco, associar o ambiente a uma certa dimensão de cor, porque o conceito de raça não está muito bem forjado ainda, mas nós chamaríamos aqui nesse conceito mais moderno e contemporâneo de raça, né? E condição jurídica da escravidão. Então, acho que isso é uma coisa importante que vai se desenvolver, como a Jacira falou lá no início da Idade Média, e que vai ter avanços e recuos. Então, isso não é uma posição, isso não representa uma visão homogênea no meio cristão. Há posições diversas sobre isso. E mesmo as bulas papais, que de algum modo tentaram administrar a questão da escravidão, muitas vezes não recorriam, aliás, eu não me recordo, do recurso à questão racial, mas muito mais já no século XV, XVI, a uma questão até de ordem religiosa, uma vez que havia uma tensão com o mundo islâmico. Havia uma tensão com o mundo islâmico, uma expansão da fronteira islâmica e até uma incorporação de muitos europeus como escravos. Então também isso é uma outra questão importante. A escravidão é um fenômeno horizontal, né? No ambiente africano já havia escravidão antes dos europeus. Os europeus apenas incorporam uma estrutura que ali estava fundamentada e dão para ela uma ampliação, uma abrangência como nunca outrora já havia acontecido. Então, antes, na África, a escravidão tinha um caráter um pouco mais marginal, não era tão central e passa a ser uma coisa fundamental. Então, o escravo era produto da guerra. Agora não. Com a presença europeia, a escravidão vai ser a motivação da guerra, né? Então, antes o escravo era produto da guerra, agora não. Agora a guerra é motivada pelo desejo da escravização, uma vez que há compradores no litoral. Então, o europeu ele se apresenta como um comprador potencial disposto a levar essa grande carga de mão humana, de mão de obra humana para as Américas. Aí eu acho que tem uma outra coisa importante assim a destacar, antes de ler um documento que até que eu separei aqui, é que essa ideia de que não havia alma na comunidade negra é muito mais produto de uma leitura do presente do que do passado. Porque a ideia não é inexistência de alma. Porque se assim fosse, sequer haveria batismo. Para que se batiza alguém se essa pessoa é impenitente porque não tem alma? Então, há sim uma forma de religiosidade, uma conversão forçosa, violenta nos seus termos, mas a ideia de inexistência de alma não é exatamente a tônica do período. O próprio padre Antonil faz discurso com relação aos negros e compara Jesus aos africanos, aos negros. Por que ele faria isso se ele não acreditasse numa eternidade para esses indivíduos? Então, isso também está em debate, né? Em debate o quê? Como é que você vai alcançar esses povos? Agora, o problema é que o método que foi encontrado foi uma tragédia, que foi a escravização. Então, a gente legitima a escravidão, pois a escravidão tira essas pessoas daquele ambiente e permite que elas tenham acesso à luz cristã. E aí, a gente vai ter esse cenário confuso. Só para poder não me estender mais, eu até separei um trecho aqui de um documento do Giorgio Bensi, chamado Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos. É uma obra de 1705 e que ele vai falar assim, na página 28, ele diz o seguinte: a servidão e cativeiro teve sua primeira origem do ludibrio que fez Cã da desnudez de Noé, seu pai. Sabido é que, dormindo este patriarca com menos decência descoberto, vendo Cã e escarnecendo desta desnudez, a foi publicar logo a seus irmãos, foi contar para todo mundo, né? Não conseguiu ver e ficar consigo essa informação. E em castigo deste abominável atrevimento, foi amaldiçoada do pai toda a sua descendência, que no sentir de muitos, veja, ele mesmo fala, no sentir de muitos, não é nem uma posição hegemônica ou necessariamente homogênea, é a posição de muitos. É a mesma geração dos pretos que nos servem e, aprovando Deus esta maldição, foi condenada à escravidão e cativeiro. Ou seja, aqui tem uma dupla dimensão. Mostra que há uma crença com relação a essa maldição, mas em simultâneo denota pra gente que não é a única visão sobre os africanos e sobre as comunidades negras. Isso que você falou é muito bom, Igor, porque volta no que eu comentei ainda no início do episódio, que uma teologia ela será racista dependendo dos argumentos de apoio. Então a maldição de Cã ela é um elemento dentro desse cenário que a gente está montando. Não precisa fazer o apelo a ela para que uma teologia se construa de forma racista. Até porque, como você indicou, inclusive, e tem os documentos assim clássicos para falar da questão da guerra contra os muçulmanos que justificam a escravidão, como a Dum Diversas e a Romanus Pontifex, duas bulas papais muito importantes nesse sentido, que a pauta ali para justificar o cativeiro do negro para uma catequização forçada é a rejeição do cristianismo pelo islamismo. A gente trouxe a pauta aqui para a maldição de Cã porque esse é um argumento que ainda se faz presente hoje. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz
estudo Dake, na edição dela de 63 e de 91, tinha uma nota nos capítulos 9 e 11 de Gênesis, falando que a separação dos povos, a segregação dos povos, era um projeto de Deus, que a maldição de Cã retornava, porque Deus ele criou em Gênesis a noção de que a humanidade cresceria e cada povo se distinguiria e separaria uns dos outros, para cada um crescer ali dentro dos limites que Deus tinha estabelecido. E a maldição de Cã, ela é uma tentativa, aliás, ela é uma iniciativa de Deus para retornar esse projeto original que a Torre de Babel estava lutando contra. E vai dizer essa nota que toda tentativa de integração de raças, ela é contra o propósito original de Deus. Então, assim, a gente tá falando de uma Bíblia de estudo que se popularizou em inglês e português. Eu não sei ainda hoje, eu não consegui ter acesso se hoje essa nota se mantém do jeito que está, mas até a edição de 1991, essa nota ainda estava lá. Então, assim, é uma situação muito importante. A gente tá discutindo aqui a maldição de Cã. Aproveitar, só para deixar as sugestões de livros que o Bibo pediu, né? Às vezes o nosso ouvinte não conhece. A gente tem a clássica coleção da Unesco, de História Geral da África, gratuita, você encontra em PDF na internet, desde a África pré-histórica até o presente. Então são livros organizados que têm vários autores falando sobre a África, então é uma excelente fonte de estudo. Escravidão no ambiente africano especificamente, como é que ela era operada, inclusive antes da presença europeia, eu sugiro o livro do Paul Lovejoy, A Escravidão na África, uma história de suas transformações. E quem quer conhecer mais sobre história no Brasil, história da escravidão no Brasil, como é que ela foi desenvolvida e as grandes sociedades atlânticas no Brasil, sobretudo Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre, eu sugeriria o Dicionário da Escravidão e Liberdade, da Lilia Schwartz e do Flávio Gomes, que é uma obra base e também de referência. Ela é útil tanto para aqueles que são especialistas, quanto para aqueles que querem começar a entender um pouco mais esse fenômeno escravista. Muito bom, muito bom. Ó, então tá aí. Se tiver link, tem link aqui no post. Gente, seguindo essa pauta aqui, galera, ó, depois eu vou botar, esse podcast eu vou botar até o arroba dessa turma aí pra você seguir no Instagram. Então, aliás, é uma prática que a gente tinha no passado, depois dá muito trabalho ficar caçando o arroba da turma, na época era Twitter, né? Agora é Instagram e Twitter, mas o Twitter deles eu não vou divulgar porque eles são muito chatos no Twitter. Eu gosto mais do narcisismo do Instagram, porque no Instagram a Ana tá na Times Square, né? No Twitter ela tá discutindo política. Eu prefiro ela na Times Square, que é mais legal. Você tem que escolher, gente, a raiva do Twitter ou o narcisismo do Instagram. Você tem essa, não tem muita, né? Ou tem o ostracismo do Facebook, mas isso aí deixa quieto. Mas vamos lá, Ana, tem aqui literalismo bíblico, ou seja, a gente tá falando, galera, de uma hermenêutica racista, ou seja, de como a interpretação bíblica foi usada para se manter aí um status quo, para permear e para justificar escravidão. E aí tem um literalismo bíblico, como assim? Então, Bibo, primeiro você flagrou meus dois alter ego, né, das duas redes sociais, mas tudo bem, Instagram é mais legal mesmo. Muito bom. Então, realmente, nós somos evangélicos e uma grande característica do evangelicalismo ao longo de todas as gerações é isso, é você colocar a Bíblia em primeiro lugar, falar que a Bíblia é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus. Só que existe uma diferença entre a gente acreditar na inspiração das escrituras e a gente tornar a nossa leitura das escrituras canônica. E o que seria isso? O Mark Noll, ele chama isso de biblicismo, que seria assim, a gente pegar a nossa leitura e colocar ela na mesma altura do que a própria escritura bíblica. E isso, assim, lá no segunda metade do século XVIII, lá nos Estados Unidos, houve muitas discussões. Antes da Guerra Civil, né? Essa discussão ficou quente sobre se a Bíblia realmente apoiava a escravidão ou não. E as pessoas se apoiavam muito nessa leitura da Bíblia como somente a Bíblia, Bible only, né? Então, esse literalismo, ele era muito usado. Lia-se Levítico 25 e dizia-se que então os africanos eram aqueles estrangeiros, porque eles entendiam que tinha um pouquinho de dificuldade, então, de você pegar Levítico e aplicar as mesmas leis à escravidão deles. Mas aí como que eles encaixavam os africanos? Muitas vezes diziam, eles são os estrangeiros, porque na palavra de Deus você tem todas aquelas leis do jubileu e o perdão de dívidas em que os escravos seriam libertos, mas em teoria essas leis não se aplicam aos estrangeiros, né? E aí você coloca o africano como estrangeiro. E aí você vê que se conecta um pouco com o supersessionismo que o Léo explicou, porque se os africanos são os estrangeiros, o povo de Deus somos nós.
brancos escravistas que temos nos escravos. E muitas dessas leituras, muitos desses pastores, eles realmente se colocavam como se os Estados Unidos, e aqui é outra coisa que acontece também, né, que é essa teologia do destino manifesto, os Estados Unidos, eles estavam ali no lugar de Israel. Na mesma relação que Israel tinha com Deus no Antigo Testamento, seria a relação que os Estados Unidos tinham. E aí é engraçado porque se falava muito em vamos ler a Bíblia, somente a Bíblia, mas em nenhum lugar se explicava de que maneira os Estados Unidos correspondiam a Israel. Ô, Ana, não é engraçado, Ana, é curioso. Curioso. Só um toque. Curioso, é verdade. Engraçado não tem nada a ver, né, com esse contexto. É interessante como em nenhum momento, né, aqui no capítulo que eu estou citando, o Mark Noll, no livro que fala sobre o testemunho político cristão, e nesse capítulo ele está falando sobre o perigo e o potencial da Bíblia na esfera pública. Então, lá para 1860, o que aconteceu, esse é um evento bem específico que aconteceu nos Estados Unidos, que seriam essas Jeremíadas. As Jeremíadas eram esses encontros de oração e jejum convocados por agentes públicos que igrejas de diversas denominações participavam. O intuito deles era porque o clima de guerra, a guerra civil, que depois se tornou tão famosa, ele estava chegando perto e os estados estavam sentindo isso. Então esse pessoal se reuniu e nesses jejuns públicos muitos pastores emitiram diversos discursos e pregações. E o Mark Noll, ele analisa essas pregações. Então, para você ver como não é necessariamente teologia acadêmica que a gente falou lá no começo. E essas pregações, esses discursos públicos, elas nos mostram como que esses pastores gente, aí nenhuma denominação se salva, tá? De diversas denominações estavam aí lendo a Bíblia, e aí ele fala que mesmo das pessoas que eram abolicionistas contra a escravidão, essa ideia de que os Estados Unidos eram o novo Israel, ela assim permeia todo mundo, sabe? Ninguém se salva dessa que ele chama de uma heresia. O Mark Noll chama isso de heresia, porque isso levava a um orgulho nacional que era herético. E aí, praticamente, a gente fala aqui de literalismo bíblico e tudo, porque a Bíblia, ela assume essa posição na esfera pública, e todo mundo está usando a Bíblia, todo mundo está citando ela de diversas formas, e todo mundo está dizendo que está lendo somente a Bíblia. E a gente observa essa situação até para a gente entender como que nós, né, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, tem um grande contingente de evangélicos, e como que nós utilizamos a Bíblia na esfera pública? Esse fato que aconteceu lá perto da abolição nos Estados Unidos pode nos ensinar muitas coisas. Então era uma leitura bíblica que continha muita ingenuidade, porque eles acreditavam que estavam realmente sendo o novo Israel, os africanos eram aqueles estrangeiros, o evangelho estava chegando a eles por meio dessa escravidão. Existiam tantas camadas fora da Bíblia, que sendo como a Jacira até explicou da maldição de Cã, você não pode nem encontrar na Bíblia essas coisas que eles estão falando, se você fizer uma leitura então de somente a Bíblia, como eles dizem. Só que para eles estavam lendo a Bíblia literalmente. Então isso é o que a gente chama de literalismo bíblico. Não é uma leitura que você pode contrapor a literal à metafórica. Isso é um jeito de ler, mas o literalismo é essa leitura em que você está, na realidade, em toda uma interpretação com uma visão de mundo bem específica, só que você está falando que você está lendo só a Bíblia. Ô, gente, me ajuda aí, vocês são ligados nessas paradas, mas, por exemplo, tem um cara muito famoso na sistemática, que é o Charles Rodge, e ele tem uma declaração bem infeliz, né? E tu vê, o cara é um baita, teólogo sistemático, inclusive já vi elogios que ele faz boa teologia sistemática com boa teologia bíblica, né? Um dos elogios que fazem a Charles Rodge e tal. Ele tá nesse bolo que a Ana acabou de falar aí, aquela declaração dele se encaixa dentro desse bolo, né? Dessa paçoca. Sem sombra de dúvida, Bibo. Me ajuda aí, Léo, que declaração que é essa aí do Charles Rodge e como é que ela se encaixa dentro desse contexto que a Ana tá falando aí? Dentro do elogio que você falou do Rodge, vamos localizar. Ele faz uma boa teologia bíblica e sistemática pro contexto do que o século XIX oferecia de recurso intelectual nos Estados Unidos. Porque dentro desse contexto, ele vai estar entre o topo ele vai estar assim, top 5, mas é porque o século XIX exigia. Uhum. E aí, a declaração dele é que se os abolicionistas estiverem certos, o caminho, o jeito de Jesus e dos apóstolos está errado, tá? Essa é a declaração dele. Se você der um Google, você vai achar. Não tem muito mistério. E aí, por que esse tipo de coisa surge, né? Aí vamos voltar um pouquinho no podcast lá sobre o fundamentalismo, porque tem a ver com essa treta aí. Porque, assim,
como argumento de apoio pro literalismo bíblico, os caras têm uma visão de mundo. Eles acreditavam que todo ser humano, por meio dos seus sentidos, conseguiam captar um nível de verdade universal. Então, assim, se você tem 2 olhos, se você tem uma boca, se você tem um nariz, 2 ouvidos, em alguma medida vai ter uma coisa que eu vou enxergar igual você e isso vai ser intransponível, tá? Isso é baseado numa filosofia chamada realismo do senso comum escocês, que ele era muito forte, principalmente entre os presbiterianos. E o que esse tipo de filosofia ela acaba tendo como implicação, né? Porque ela tá muito ligada com o empreendimento da teologia natural de fazer o seguinte: olha, a gente tem a revelação especial que a gente conhece Deus como Salvador. O que a gente consegue conhecer de Deus a partir da revelação geral? E a teologia natural, ela é todo esse esforço de, será que eu consigo saber ou provar que Deus existe? Será que eu consigo conhecer as suas características, seus atributos, olhando para a natureza, sem precisar das escrituras num primeiro momento, só pela minha razão? O negócio é que isso não parou só em Deus, porque Deus, ele também, por seus decretos, estabelece como a criação e a sociedade funcionam. Então ficou uma coisa assim: será que eu consigo, pelos meus sentidos, somente saber verdades universais sobre como Deus quer que o mundo se organize? E aí nesse momento aparece gente dizendo: olha, o branco surgiu numa terra diferente do negro, então eles têm que ficar separados, não pode juntar. E aí eles vão olhar para a Bíblia e vão encontrar textos como, por exemplo, Esdras e Neemias dizendo que, inclusive por meio da violência, isso está lá em Esdras 9 e Neemias 13, por meio da violência separaram o casamento misto. Eles vão dizer: tá vendo? O casamento misto é proibido, porque Deus não quer. Deus quer um povo puro. Deus quer um povo santo. E aí quando a gente vai falar da escravidão, sendo a escravidão já, com toda essa carga do supersessionismo, da maldição de Cã e da própria experiência escravista naturalizada, eles vão olhar e dizer: olha, o nosso pai da fé, Abraão, tinha escravos. A Bíblia diz que ele tinha escravos. Em nenhum momento do Novo Testamento, Paulo está batendo frontalmente contra a escravidão. E aí, por meio desse argumento de texto-prova, em que, olha, se o versículo diz, logo isso é verdade, não tem esse passo interpretativo de olhar por qual prisma, por qual critério eu estou avaliando o texto bíblico ou não. Por meio desse tipo de artifício, o literalismo bíblico ele foi usado também para justificar a escravidão. Porque, como a Ana apontou, os abolicionistas também tentavam convencer os escravistas que, olha, se a gente usar o texto-prova, na verdade, o que a gente consegue demonstrar é que a abolição é o correto e a escravidão é anticristã. E aí, por meio desse embate, em algumas circunstâncias, principalmente em alguns seminários neutros na discussão entre o fundamentalismo e o modernismo, eles vão dizer que essa discussão não deveria acontecer porque os dois lados, abre aspas, são bíblicos, fecha aspas. Por quê? Porque eles estão citando versículos da Bíblia. E esse é um enorme problema. E isso continuou na teologia de forma a que a separação de raças também implicava uma separação teológica. Tem um presbiteriano que publicou em 1872 no Jornal Presbiteriano do Sul, chamado Benjamin Palmer. Ele vai fazer exegese de Gênesis 11 para falar que Deus ele dispersou os povos ali da tentativa de Torre de Babel construir um povo com uma língua, com um costume, e vai dizer que cada povo pensa sobre Deus de forma diferente. Então, todos os povos deveriam viver em segregação, em distinção, porque a mistura dos povos implicaria numa compreensão teológica errada. E por isso, situações como a integração racial, casamento misto, era uma iniciativa de Satanás para corromper a ortodoxia cristã nos Estados Unidos. E é por isso que, como a gente vai caminhar agora para o argumento abolicionista, embora as comunidades negras que interpretassem a Bíblia não estivessem de modo algum conectadas com a teologia liberal, com a teologia modernista, porque o argumento deles parece, embora não tenha a mesma fonte intelectual e filosófica, os conservadores nesse sentido de conservar a teologia escravista, eles vão dizer que concordar com a abolição também abre margem para o liberalismo teológico, porque para eles, principalmente a partir da popularização dos textos do Benjamin Palmer, a união de raças também era, em alguma medida, a corrupção da teologia. Esse mesmo argumento vai aparecer no apartheid depois, quando a situação lá da África do Sul, quando ela perde o domínio holandês e passa para o domínio inglês, os holandeses criam um esquema de separação das igrejas negras, aliás, dos negros e dos brancos. Uma justificação teológica é essa, de que a mistura das raças, ela estava produzindo uma corrupção teológica. Então, a gente está vendo aí que essa sintonia fina, porém muito desagradável entre teologia e racismo, ela foi sendo construída a ponto de defender que a escravidão e a segregação, o racismo estavam contra a Bíblia, era necessariamente incorrer em heresia. Cara, é muito louco. O que é louco também disso tudo, eu gosto de usar um termo assim, um tanto quanto zoeiro, que é o tal do salto analítico com vara, que é o que essa galera tá fazendo, né?
tá pegando uma vara, tá fazendo um salto analítico gigantesco, porque essa incorporação de Esdras e Neemias, como você mencionou, a mesma questão de amparar a escravidão moderna nos termos da escravidão antiga, né, mosaica, que tinha uma natureza própria, e aí isso não é passar pano, é reconhecer, como eu falei, a categoria escravidão tem várias nuances. Eu não estou sendo elogioso a isso, apenas reconhecendo a pluralidade desse fenômeno, né? E aí, quando você coloca isso em pé de igualdade e ignorando algumas coisas, é muito conveniente também, além de um salto, né? Por exemplo, em Êxodo, você tem a proibição do sequestro. E aí, isso não conta nesse momento. Também tem lá uma proibição clara ao sequestro, né? Até a forma de reproduzir o sistema escravista tinha a sua forma específica, tinha uma modalidade específica para o mundo antigo mosaico. Mas quando se trata do mundo moderno, aí isso é ignorado. Então, você pode sequestrar pessoas ao máximo, quantas você desejar, para poder atender uma demanda econômica e social do sul norte-americano. Sim, o que você falou é perfeito. Justamente se fazia uma equivalência total à escravidão que eles estavam vendo naquele momento, a escravidão bíblica. Então, nem mesmo a reflexão das diferenças, daquilo que acontecia, isso não existia, né, em todos esses discursos. E eu queria ler uma citação que eu acho que traz assim o peso de quanto isso era importante para as pessoas daquela época, em toda essa discussão que acontecia. Então, esse é um pequeno trecho de um texto do James Pennington, que é um pastor abolicionista daquela época, e ele fala assim, né, nesses debates que ele está discutindo, um pastor negro com as pessoas que são a favor da escravidão. Ele fala assim: será que a Bíblia condena a escravidão independentemente das circunstâncias ou não? Gostaria de saber uma vez por todas. Meu arrependimento, minha fé, minha esperança, meu amor, minha perseverança, tudo me diz que não. Eu repito isso para mim mesmo, mas tudo volta a esse ponto. Se eu estiver enganado aqui, se a palavra de Deus sanciona a escravidão, eu quero um outro livro, um outro arrependimento, uma outra fé, uma outra esperança. Então, assim, esse pastor, ele está nessa situação, e aquilo que o Léo até falou, o quanto custava para uma pessoa naquela época assumir essa posição. Talvez muito diferente da nossa leitura hoje, depois de várias gerações. Eu vejo que as falas dele, né, no final, gente, tranquilo, no final do texto ele chega à conclusão que a Bíblia condena a escravidão. Só que ele está colocando assim o peso de como a vida dele depende disso. Que as outras pessoas entendam isso, né, Ana? E ele é um pastor negro, então ele precisa que as pessoas entendam isso. Aliás, a gente até pode ir para esse ponto que o Léo já tinha cantado a bola ali, que é justamente então essa hermenêutica abolicionista, ou seja, existe uma hermenêutica, e obviamente interpretando o mesmo livro sagrado, que condena essa escravidão. Igor, traz para nós um pouquinho aí, é legal que a Ana já trouxe essa questão bem pessoal, pastoral, mas tem todo um contexto histórico e tal, e se eu me lembro bem, muitas dessas lutas abolicionistas envolvem brancos. É tipo assim, pessoas brancas precisavam ter essa consciência que o negro já sentia na pele, literalmente, e por isso até o apelo. Como é que é o nome desse pastor, Ana, que você acabou de ler para nós? James Pennington. James Pennington, ou seja, brancos precisavam sentir isso, né? E por isso toda essa mobilização de teólogos e pastores negros. Mas obviamente que é um contexto histórico para isso, Igor. Situaliza, gente? Qual é a palavra? Deu branco. Situa, gente. Você misturou, você juntou atualiza com situa. Legal, situaliza. Então, acabei de criar um termo. Situaliza a gente aí, Igor. Situaliza, isso. Que é uma coisa. Situa e atualiza a gente aí, por gentileza. Eu quero virar vereador só pra poder essa palavra entrar no dicionário, tá bom? E aí vai se tornar algo imexível. Vai lá. Assim, basicamente, a gente tem essa questão que a Ana colocou, né? No caso norte-americano também, enfim. Eu acho que tem alguns filmes pra gente poder pensar também sobre esses usos, tá, Bibo? Eu acho que o melhor deles seja o próprio 12 anos de escravidão. Que a gente acompanha o caso de um cara, uma história real, de um cara chamado Solomon Northup. Não sei se vocês mesmos aqui já viram o filme ou já leram o livro, mas é produto de uma biografia dele. E, aliás, a gente tem muito desse gênero ajudando a gente. O gênero biográfico ajuda a gente a pensar muito sobre essas experiências históricas. E ele passa pela mão de dois senhores. Ele é escravizado ilegalmente, porque ele era um homem livre do Nordeste americano, e é escravizado ilegalmente para o Sul, né? Ludibriam ele ali, fingem que vão contratá-lo para trabalhar num circo e, na verdade, o dopam e o vendem para um senhor escravista no Sul. Ele vai ter um primeiro senhor que ele mesmo diz que é mais benevolente, só que ele vai ter alguns problemas com o feitor,
senhor e vai ser revendido por um segundo senhor. E esse segundo senhor, ele usa das escrituras para exatamente conformar os escravos nessa condição de cativeiro. Agora, o caminho contrário também existe. No próprio filme mostra os negros no momento ali de enterramento, um funeral, eles celebrando ali a cristandade deles, cantando Roll Jordan Roll, que aliás é título de um livro muito importante do Eugene Genovese, que é Roll Jordan Roll, o mundo que os escravos criaram, mostrando como os próprios escravos, eles construíam sentido histórico no meio da dor também, enfim, eram agentes históricos dotados de consciência própria e desejos próprios. No caso do Brasil, eu acho que vale muito a pena pontuar o caso de um pastor, eu que até mencionei no início do episódio, chamado Agostinho José Pereira. Ele é bem mencionado num artigo, para quem quiser ver, tem aí na internet também fácil de achar, chamado Rumores e Rebeliões, Estratégias de Resistência Escrava no Recife, de 1817 a 1848. É um texto do Marcos Carvalho, de 98, é um texto relativamente antigo, em que ele trata de vários momentos de resistência negra. E ele vai acompanhar alguns personagens. E um dos personagens que ele cita é esse pastor, Agostinho José Pereira, que era conhecido como Divino Mestre, segundo os fiéis. É um cara alfabetizado, segundo o texto ele era um crioulo, né, que era alfabetizado, sabia ler, sabia escrever, afirmava-se cristão, mas não católico. Falava que tinha recebido de Deus uma revelação em sonho, né, aquela coisa muito pessoal, assim, Deus falou com ele, o chamou, e ele nas suas pregações usava a Bíblia exatamente para fortalecer a dimensão de liberdade. Então alguns usavam o Velho Testamento, o Pentateuco sobretudo, para afirmar a questão do cativeiro. Ele fazia a leitura ao contrário. Ele usava para afirmar a questão da liberdade, fazendo muitas alusões até ao povo de Israel, o cativeiro do Egito, né? E era visto como um cara perigoso. A gente só conhece ele, Bibo, a história desse cara, porque na época, qualquer tipo de ajuntamento negro dava medo. Sabe como é que é? Pô, tem uma galera ali que tá se reunindo na casa do fulano. Estão fazendo o quê? Então eles vão lá e dão uma revista. Às vezes é só uma festa, mas quem sabe não é um ajuntamento com uma revolta. Eita. E aí, por esse medo, é que eles chegam lá, né, nesse cara. Antes do medo do comunismo, tinha o medo do haitianismo. Isso, exatamente. O medo do haitianismo. E aí, assim, qualquer galera negra reunida pode ser alguma coisa mais severa. Eu até escrevi um artigo há uns tempos atrás, né, junto com outros dois pesquisadores, em que a gente mencionava um caso do Maranhão, que a chefia local, a polícia local tinha medo das reuniões e mandou investigar as casas. E aí, no final, Biba, uma coisa curiosa, tipo assim, o relato é, na casa do ciclano, os negros se reúnem para dançar. Então, assim, aquele medo, às vezes, não se mostra verdadeiro, não é congruente. Mas há um medo, né, dessa reunião. É o tal de que tudo pode acontecer, né? O negro, ele é culpado antes de ser avaliado. Tem até um historiador que trabalha muito com isso, que é o Thomas Holloway, e ele usa um conceito de suspeição generalizada. Quer dizer, todo negro é suspeito, né? Então, você tem que estar sempre de olho, porque eles podem fazer uma insurreição, se levantar, como foi o caso lá em Salvador da Revolta de Malês, né? Uma revolta negra, escrava, que acabou sendo rapidamente dispersada, mas que foi a maior no sentido de organização e de pretensão na história do Brasil, né? Que já conseguiu ser documentada, assim, e bem identificada. Legal. Ô, Igor, aproveitando essa tua expertise aí, porque o movimento pentecostal é um movimento negro, né? Um movimento cristão que mais abarcou negros, eu imagino. Hoje em dia não sei como é que tá, mas a religião mais negra do Brasil foi o pentecostalismo por muito tempo, se bobear ainda o é. Nessas tuas pesquisas... Ainda é. Ainda é, né? Nessa tua pesquisa já rolou isso? Tipo, no fundo é um ajuntamento de crente lá, tipo, tem algum relato nesse sentido? Tanto aqui como lá fora? Esse relato do Agostinho é muito isso. Os caras estão com medo do que ele está representando e no final era ajuntamento de crente. Olha aí. Só que era um ajuntamento de crente um pouco crítico, porque encontraram também com ele uns papéis sobre Haiti. Então é um cara meio crente, meio barulhento. Assim, ele não está preocupado só com teologia, não. Ele está preocupado com uma dimensão prática também. E o pessoal riu dele, tá? Quando ele foi responder à justiça, quando ele falou que Deus falou com ele diretamente em sonho, isso gerou risada. E ele, não, Deus falou comigo e manteve essa posição. Caraca. Agora, uma coisa importante também é que a própria Igreja Católica também se ocupou desse processo. Porque o Léo até comentou disso mais cedo. Não, os protestantes meio que se colocam ao largo disso, né? A gente não tem nada a ver com isso, isso é coisa dos católicos. Mas entre os católicos também houve um esforço pela abolição, tá? A gente tem indicações de jornais disso. Salvo engano, tem um jornal que é publicado entre o final do 19 e início de 20 no Brasil, no Rio de Janeiro, acho que é chamado O Apóstolo. Eu não sei a qual apóstolo faz referência, mas é O Apóstolo. E nesse jornal, eles tinham discursos anti-escravistas, discursos abolicionistas. Eu já achei documentação de pároco
né, de padre, de outras pessoas mais assim, da Igreja Católica atendendo meninos ingênuos. Para quem não sabe, menino ingênuo não é um menino bobinho, não. O menino ingênuo é o filho da escrava que nasceu livre, né? Porque teve aquela lei do ventre livre no Brasil, em 28 de setembro de 71, e toda criança que nascesse daquela data em diante, ela nascia livre, embora o ventre fosse escravo. E aí aquela criança é chamada de ingênua. E vários padres propondo educação para ingênuos. Você encontra associações católicas, associações filantrópicas, enfim, organizações das mais variadas se ocupando disso e pensando no lugar do negro na sociedade. Então a gente também tem que ter esse olhar panorâmico de perceber que o terreno histórico ele é complexo, né? E aí eu acho que o último caso que vale a pena, Bibo, citar é de um cara chamado Bacuaqua. Eu até falei com o Léo antes da gente gravar, que é um cara islâmico, africano, foi traficado para o Brasil, e ele fala da conversão dele também. Ele, inclusive, escreve a biografia dele porque ele é incentivado por uma sociedade batista a escrever. Batistas, abolicionistas, que incentivaram ele a escrever sobre a sua vida para poder denunciar os males da escravidão. Sabe qual é? E aí tem um trecho que ele fala assim, ó: durante minha viagem no navio negreiro, só um comentário, relato da metade do século XIX, tá? Ali 1857, por aí. Durante minha viagem no navio negreiro, consegui aprender um pouco de português com aqueles homens que mencionei antes. E como meu senhor era um português, podia compreender muito bem o que ele queria, ele dei a entender que faria tudo o que ele precisava tão bem quanto me fosse possível. Ele pareceu bastante satisfeito com isso. Essa que é a parte chave, cara, olha isso aqui. Sua família era composta por ele, sua mulher, 2 crianças e uma parente. Além de mim, ele tinha 4 escravos. Ele era católico e fazia regularmente orações com a família 2 vezes por dia, mais ou menos da seguinte maneira: ele tinha um grande relógio na entrada da sua casa, dentro do qual havia algumas imagens feitas de barro que eram utilizadas no culto. Nós todos tínhamos que nos ajoelhar diante delas, a família na frente e os escravos atrás. Fomos ensinados a entoar algumas palavras cujo significado não sabíamos. O cara está reproduzindo sem entender. Também tínhamos que fazer o sinal da cruz diversas vezes. Enquanto orava, meu senhor segurava um chicote na mão. Olha que pedagogia, né? Curiosa, mais uma vez. Um chicote na mão. E aqueles que mostravam sinais de desatenção ou sonolência eram prontamente trazidos à consciência pelo toque ardido do chicote. Então, assim, a gente tem experiências cristãs das mais diversas. E o que é mais curioso, Bibo, é que esse cara no futuro se converte. Quer dizer, não por essa experiência. Ele usa isso aqui como uma denúncia de um mau cristianismo, mas lá na frente ele vai ser acolhido por um pastor chamado Jude, lá no Haiti, e ele vai se converter. Então, pra gente ver como o cristianismo ele é plural na sua experiência histórica. Era no passado e é no presente. E é por isso que esse episódio é tão importante. Porque se a gente achar que isso é uma coisa do passado, a gente não reflete sobre a forma como a gente lê e pratica o nosso cristianismo no presente. Caraca. Até agora eu até ia fazer esse pulo na pauta. Por exemplo, quando a gente fala de presente, galera, o que a gente poderia trazer então agora de presente nessa experiência de Bíblia e vida negra, existência do negro na sociedade, na igreja? Vocês teriam algo assim? Não tá na pauta, né? Mas enfim, às vezes já vou tentar conectar com a pauta. Vamos fazer as duas coisas e conectando com a pauta. Esse Léo tá muito metido, hein? Que é isso? A gente fica dando corda? É isso aí, gente. É isso aí, Brasil. Vocês estão testemunhando. Bibo, trazendo pro presente, agora o cacoete de historiador, né? Vamos voltar um pouquinho no passado pra entender. A nossa visão da igreja, de teologia, inclusive para discutir temas sensíveis como racismo a partir da Bíblia, ela também é muito baseada naquilo que a gente não fala na igreja, naquilo que a gente silencia. Se eu não me engano, essa citação, essa ideia que eu tirei foi do livro Uma Igreja Chamada Tove, que foi publicado recentemente, né? Porque eu vi a citação do livro espalhada, não li o livro, mas eu vi a citação e achei interessante. Por que essa questão do silenciamento ela é relevante? Porque justamente essa questão das biografias de escravos que o Igor tá trazendo, e a gente pode citar vários outros, né? Tem um episódio aqui sobre a abolição em John Wesley, e ele e o William Wilberforce, leram a biografia de um escravo chamado o Laudequano. Ele era um escravo calvinista, que se converteu a partir da pregação do George Whitefield, e ele contrapõe o George Whitefield dizendo: você não entendeu a predestinação direito, porque Deus escolheu o povo negro também. E se Deus escolheu o povo negro, por que a gente é colocado como escravo e os outros eleitos do Senhor vivem em liberdade? Ele fazia esse tipo de esquema. Por quê? Porque a experiência dos negros nessa conversão e a experiência também dos brancos que tiveram contato com essa experiência negra fizeram-os perceber que existiam textos bíblicos que eram silenciados. E isso aconteceu de forma institucional, inclusive. Em 1807 foi publicado um texto, aliás, um livro, que é chamado de A Bíblia Escrava.
que o nome completo é Partes Selecionadas da Bíblia Sagrada para uso exclusivo de escravos nas Índias Orientais e colônias britânicas. Ou seja, não é de hoje que, entre aspas, estão tentando atualizar a Bíblia. Nessa Bíblia foi retirado o texto do Êxodo, texto de Jesus falando do seu ministério, que ele veio para libertar os cativos, foi retirado os profetas menores, foi retirado a carta de Filemon. Então, assim... Viu? Por isso que tem que ter uma lei, para tornar a Bíblia imexível. Não pode mexer na Bíblia. Aquele cara lá tava certo. E a gente rindo daquele deputado lá evangélico. Olha aí, ó. Brincadeira, Léo. Comentário curioso, hein? É, bem curioso. Deveras curioso. Então, assim, essas experiências, esse contato com essas experiências, pensando aqui na cabeça do sujeito branco, né? Ao ler essas autobiografias, ele percebia que tinha alguma coisa que era silenciada ali naquela sociedade. A gente tem um outro caso brasileiro do reverendo presbiteriano Eduardo Carlos Pereira, que eu já trouxe aqui. Ele abre um livreto que ele publicou contra a escravidão, chamado A Religião Cristã e Sua Relação com a Escravidão, de 1886. Ele abre contando uma memória de infância, que ele fala que ele estava começando a aprender a escrever, ele não diz a idade, mas ele fala isso. Então, assim, a gente deve imaginar ali entre os 6, 7, 8 anos. E ele ouve uns gemidos na fazenda em que ele estava, e ao ver de onde eram esses gemidos, ele viu um escravo pedindo comida a um feitor. E ele ouve a conversa, ele estava vendo que esse escravo foi castigado porque ele escapou da senzala indo pro mato, e ele não tinha o que comer e voltou para pedir comida na fazenda. E ele viu o feitor castigando o escravo, e depois teve contato com o escravo no dia seguinte e viu as feridas ali, numa situação bem, bem gráfica mesmo, ele descreve. E ele fala que essa experiência de infância estava na base da rejeição dele à escravidão. E a partir daí ele vai comentando textos bíblicos, Filemon, os textos dos profetas menores, o texto do Êxodo, e diz que nos púlpitos das igrejas evangélicas brasileiras esses textos não são falados. É esse contato com esse tipo de experiência que faz com que uma própria visão de Bíblia seja alterada, a ponto de não só reconhecer que a escravidão moderna ela é fundamentalmente distinta da escravidão bíblica, mas também que existem textos da própria Bíblia que são silenciados nas igrejas. E porque a gente não conhece esses textos, a gente não tem recurso teológico para olhar para um problema e dizer que ele é errado, porque ele foi naturalizado dentro da teologia. Eu acho que tudo isso também, dentro da pergunta que o Bibo fez, faz a gente pensar sobre o presente na questão do Imago Dei, né? Porque pensar sobre quem nós somos é muito importante nesse cenário. Que embora a questão do infame comércio, como assim era chamado, né? A escravidão era chamada de um infame comércio, tenha terminado, os efeitos, as máculas continuam, né? Elas continuam presentes na nossa realidade. Então as exclusões simbólicas estão aí. E a igreja, ela não é um ambiente hermeticamente fechado ao que vem de fora, né? As questões sociais atravessam todos os espaços institucionais, inclusive a igreja. Então, muitas vezes a gente vê certas exclusões, certas falas que denotam realmente uma exclusão simbólica e que ainda são perpetradas no nosso meio, no tom de brincadeiras e coisas assim. Então, eu acho que a Jacira até explora isso bem, né, nas palestras, no livro dela, quando ela fala sobre esse lugar do negro na sociedade, né, a questão de como a igreja deve lidar com isso e até as propostas para trazer esse aspecto, né? A doutrina do Imago Dei é uma doutrina essencial e basilar, né, para se lutar contra o racismo, trazendo aí a questão da hermenêutica redentiva, né? Então, o Imago Dei, essa doutrina que se vê em Gênesis, nós vemos que Deus ele cria todas as coisas à sua própria espécie. Apenas os seres humanos que Deus ele cria a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança que é Imago Dei. Então nós somos feitos, nós pensamos porque Deus pensa, nós amamos porque Deus ama, nós fazemos o uso que nós fazemos das faculdades mentais, enfim, de toda a nossa relação com a sociedade, é porque Deus ele também faz isso. Claro que de uma forma perfeita, né? Nós fazemos de uma forma imperfeita porque nós somos pecadores, né? Mas mesmo após a queda, a Imago Dei permanece em todos os seres humanos. A Imago Dei não está apenas nos cristãos, mas em todos os seres humanos. Deus cria todas as pessoas à sua imagem e semelhança. Então, nesse sentido, a ideia é que, a partir da Imago Dei, todas as pessoas têm direito a serem respeitadas, todas as pessoas são dignas porque são feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, não é porque eu tenho dinheiro
que eu devo ser respeitada, não é porque eu tenho uma posição privilegiada na sociedade que eu devo ser respeitada, não é porque eu sou branca que eu devo ser respeitada, não. Eu devo ser respeitada pelo simples fato de ser humano. Então, na construção, inclusive, dos direitos humanos, das leis de direitos humanos, eles vão se basear a partir dessa doutrina cristã, porque é apenas o cristianismo que vai trazer esse conceito de que o ser humano ele tem um valor simplesmente por ser humano. Então, a ideia de que você tem um valor intrínseco que começa lá no caput de direitos humanos vem a partir dessa doutrina cristã do Imago Dei. O professor Michael Sandel, no seu livro Justice, ele fala, citando Immanuel Kant, o filósofo Immanuel Kant, na verdade, 1724 a 1804, que ele falava dos seres humanos, somos racionais e por isso nós somos merecedores de dignidade e respeito. Então esse é um conceito bíblico do Imago Dei. E por que é tão interessante falar sobre o Imago Dei quando a gente vai falar sobre esse combate ao racismo? Peraí, Jacira, só um pouquinho, volta na declaração ali. Qual é a declaração do Immanuel Kant? O Sandel cita que o Immanuel Kant ele diz que nós, seres humanos, nós somos seres racionais e, portanto, nós somos merecedores de dignidade e respeito. E isso é um conceito aí, de modo geral, do que a gente tem do Imago Dei. Entendi. Não é que eu encasquetei com os seres racionais ali e tal, mas é de forma geral, né? É porque senão é como se a dignidade estivesse só em quem usa a razão, né? E a gente sabe que tem pessoas que não conseguem utilizar essa faculdade. O que é curioso é que, embora o Kant possa ser usado para pensar isso, também tem contradições, né? Que o Kant é um cara que reforça, assim, tem umas falas bem complicadas, bem racistas e tal, como muitos dos filósofos do seu tempo também, né? Então, assim, por um lado, tem uma contribuição, mas por outro também, se a gente for mais a fundo da obra, mas não muda o ponto central da fala da Jacira, né? Da questão da dignidade humana, mas pensando até para além de Kant, né? Talvez ele tenha lançado luz para isso e tenha se limitado, em algum sentido, até a um certo sentido do que é a humanidade para ele, né? Qual é a extensão disso para ele? É outra questão, mas enfim, toca o barco. Então, a ideia do Imago Dei é que todas as pessoas, independente de gênero, independente de cor, independente de localidade, são feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, têm dignidade e devem ser respeitados. Anthony Bradley, um teólogo americano, ele fala no seu texto O Sonho sobre por que as políticas públicas não são apenas a única coisa que é necessário nos Estados Unidos. E aí ele fala uma coisa, vou fazer aqui uma citação, ele diz que vidas negras nunca terão importância a menos que o pressuposto final para a dignidade humana seja a Imago Dei. Quanto mais dependemos de políticas públicas para fazer o trabalho pesado do reino, mais vamos transformar os políticos em figuras messiânicas, acreditar que o governo é o problema e a solução, e, por extensão, esquecer que uma sociedade verdadeiramente virtuosa é impossível sem o Evangelho. Então, o que o Anthony Bradley está falando aqui é que sem uma doutrina de que há uma dignidade básica, basilar no ser humano, se a gente for depender apenas de políticas públicas para transformação, para validação das pessoas, enfim, a gente vai acabar transformando os políticos em figuras messiânicas, que é o que a gente vê em muitos movimentos aí de combate às injustiças, onde acham que a redenção está apenas na política. Mas aí ele traz esse conceito do Imago Dei, que é uma base, para a gente entender que uma sociedade realmente virtuosa, uma sociedade onde há uma fraternidade social, uma integridade verdadeira, é impossível sem o Evangelho, é impossível sem essas bases de valorização intrínseca do ser humano. Então, essa é uma das formas principais de a gente combater o racismo atualmente a partir dessa doutrina bíblica, inclusive foi uma doutrina que Martin Luther King ele usou para lutar contra o separatismo e a escravidão, né, que também aconteceu, o separatismo, o apartheid e as divisões que aconteciam lá nos Estados Unidos. Martin Luther King, ele cita essa doutrina na sua autobiografia, e ele não é uma construção de agora, né, mas é uma construção que as pessoas que têm a hermenêutica bíblica redentiva já estavam falando há muito tempo, e nós podemos nos utilizar disso atualmente, principalmente para não fazer aí nas figuras messiânicas os políticos, né? Muito bom, muito bom.
Eu não lembro exatamente de como foi o nosso episódio sobre o John Wesley e a escravidão, mas caminha também nessa direção, né? Eu acho que esse meio que é o básico da hermenêutica redentiva, né? Pra usar essa expressão que vocês estão falando. Isso é muito bacana, é muito bacana. E aí, gente, o que me deixa, assim, tipo, uau, é isso, é a mesma Bíblia, é os mesmos 66 livros, não teve um acréscimo, né? Mas percebam como a compreensão, como a leitura tá muito pautada a partir do seu contexto, a partir do seu histórico, como a gente não lê a Bíblia sozinho, mas junto conosco lendo a Bíblia, tem toda uma comunidade, tem toda uma ideologia, uma filosofia, uma teologia, como a gente não... Assim, por mais que tenha o Espírito Santo que nos ajude na leitura da Bíblia, mas percebam como tem essa camada sociológica que é fortíssima e muitas vezes acaba suprimindo e abafando a voz do Espírito Santo. Um fato curioso, aprendi aqui, em relação a essa questão da Imago Dei, né? Porque a gente veio trabalhando com a ideia que existem sim teologias evidentemente racistas e existem outras que podem se tornar dependendo dos argumentos de apoio. Então, quando a gente percorre todo esse caminho que a gente seguiu até aqui, fica um tanto mais fácil de olhar para o presente e principalmente para o passado, que é quando a gente já tem mais um distanciamento que nos permite ali uma certa frieza na análise e ver certos caminhos que a gente olha e fala assim, putz, cara, isso aqui não dá, isso aqui não importa quem defendeu isso aqui é evidentemente racista. O que eu vou falar que tem a ver com o Imago Dei? Existia uma teoria chamada teoria dos pré-adamitas. O que é isso? A galera que era literalista bíblica tentava explicar a origem dos povos e sabendo, entre aspas, que os negros, eles não têm a condição de humanidade perfeita porque são pagãos por herança ou porque não têm a capacidade racional devida, eles não devem ser descendentes de Adão, porque Adão é plenamente imagem e semelhança de Deus. Então, cria-se uma teoria, até para explicar depois como é que Caim arranja uma esposa, quem são os filhos dos homens as filhas dos homens que casaram com os filhos de Deus em Gênesis 6. Cria-se uma teoria de que os negros, eles são parte de um pré-ser humano que surgiu antes de Adão. O Adão e o Ivo, digamos assim. E os evangélicos, nos Estados Unidos, eles só deixaram de defender essa teoria não por conta da abolição, mas porque a ideia de que um ser humano existia antes de Adão dava margem para a teoria da evolução ser verdadeira. Então eles deram para trás nisso por conta de uma disputa teológica, uma disputa de espaço, e não por um argumento de, olha, realmente a gente estava errado. E esse tipo de coisa, quando a gente tem conhecimento, a gente fica muito mais vacinado para certas posturas que talvez a gente veja hoje, de embates que, embora pareçam piedosos, como tentava se fazer parecer com a teoria dos pré-adamitas, que é uma teoria antiga, ela existe desde Giordano Bruno, ele que popularizou a versão moderna. Mas a manutenção desse tipo de teoria só se justificava por conta da manutenção de um sistema de privilégio, exclusão e exploração. Não tem outro argumento para isso. E quando a gente traz isso para a Imago Dei e para a igreja, como é que a gente vai considerar pessoas que, se a gente for olhar para os argumentos da própria comunidade eclesiástica negra, para citar o Wilson Macaulay, de pessoas como o Laudequano, o Bacuaco e tantos outros que olharam para a Bíblia e falaram, olha, Deus, ele já, se a gente for olhar para a igreja do Novo Testamento, ele aceita pessoas de diversos povos. E essas pessoas não deixaram de pertencer, não deixaram a sua origem porque se converteram, porque reconheceram Jesus como Salvador. O Eduardo Carlos Pereira, que eu citei aqui, ele vai dizer que o cristianismo, ele tem uma catolicidade que aceita pessoas independente de cor, de riqueza e condição. Então, como um cristão pode considerar outro ser humano feito em imagem e semelhança de Deus e tão digno de pertencer ao corpo de Cristo quanto ele, alguém inferior, alguém digno de cativeiro. Aliás, indigno a ponto de ser submetido a cativeiro. E tudo isso, todos esses argumentos que a gente está falando aqui, racistas, eles perdem peso, para falar da hermenêutica redentiva em específico, eles perdem peso quando a discussão ela sai do texto prova e parte para esse pré-requisito interpretativo, para essa pré-condição de hermenêutica, que é o seguinte, olha, para além do texto, que movimentos a gente vai ver Deus fazendo na Bíblia? A gente vê Deus escolhendo gente de todo o povo, tribo, língua e nação. A gente vê Deus como libertador de Israel, como libertador dos nossos pecados. E aí as comunidades negras, especialmente aqui para citar um caso específico, os negros da rebelião escrava em Demerara, de 1823, que hoje Demerara é a Guiana, tá? Os negros ali, eles se identificavam com Israel. Eles diziam que eles eram Israel. Mas em que sentido era diferente do caso dos norte-americanos que a Ana falou? Os norte-americanos, eles se viam como Israel em situação de conquista da terra.
eles se viam como Israel em situação de nós estamos perto de viver a plenitude do reino, por conta do pós-milenismo. Então nós estamos na condição de superioridade. Os negros, eles se viam como Israel na condição de escravos, na condição de oprimidos, na condição de exilados. Se Jesus ele vem nos libertar do pecado, e o pecado é aquele que está afastado de Deus e sofre por conta disso, aquele que está afastado da liberdade social também, ele precisa ser libertado desse cativeiro. Então, tanto negros quanto brancos abolicionistas, eles vão mudar a chave da discussão quando, para além do texto prova, eles vão dizer que não importa qual versículo você cite, se a sua citação ela não tem em conta Deus como libertador de Israel, libertador da humanidade do seu pecado, você está lendo a Bíblia errada. E aí que a discussão que eu já mencionei de juntar defesa da abolição com uma defesa de uma teologia heterodoxa ou herege, ela ganha mais força. Porque esse argumento de mudar a postura hermenêutica, no caso do cenário norte-americano, ele é parecido com a postura dos liberais, que eles queriam mudar os pré-requisitos hermenêuticos. Obviamente com fontes diferentes. As comunidades negras, elas continuavam crendo que a Bíblia era infalível, palavra de Deus, autoridade de fé, não tinham nenhum acesso, ou pouquíssimo acesso, ao pensamento da filosofia iluminista europeia, mas tem alguns movimentos que na ponta do processo interpretativo são parecidos com os liberais. Então aí cria-se um artifício para dizer que defender uma postura abolicionista, anti-segregação, antirracista, é porque o cristão ortodoxo cedeu a uma influência externa, ao comunismo, ou geralmente o comunismo no século XX, mas ao iluminismo, ao germanismo no século XIX. Então a culpa é sempre externa, não está na gente. Por quê? Tudo isso fruto de uma hermenêutica que não considerou os movimentos que Deus faz na Bíblia, mas tenta isolar as passagens para justificar um viés já estabelecido. Nessas questões de leituras históricas, né, fazendo um gancho com isso, é importante sempre lembrar também que a gente precisa ler o texto bíblico com as suas categorias do seu tempo, né? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas assim, a própria reprodução da escravidão é diferente no passado, né? E mesmo no ambiente africano, que muita gente fala isso também, poxa, mas na África também tinha escravidão. Então por que a questão negra no Brasil é tão importante? Pela natureza do modelo de reprodução, né? A reprodução da escravidão no Velho Testamento, e mesmo em contextos mais próximos a nós em outros espaços, é muito por guerra, né? E aí o sobrevivente, para poder sobreviver, para que ele possa viver, se cobra dele de um modo colateral um trabalho escravo, né? Então é colateral a manutenção da vida do cara, por dívidas ou por crimes, muitas vezes. Então, essa leitura que associa escravismo e racialidade, ela é muito mais próxima da gente. E é por isso que a nossa experiência de cristianismo e a nossa experiência escravista das Américas é tão peculiar, né? E a gente percebe que essa questão da cor não estava presente naquele contexto. Ela não era um mote, não era um ponto central. Se a gente pega mesmo Atos capítulo 13, a gente tem a indicação ali da missão de Barnabé e Saulo, aí começa assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger. Provavelmente esse cara era negro, porque Níger aqui é uma referência a uma característica física, muito provavelmente. Que característica é essa? Uma cor mais escurecida. Então, assim, isso não era uma questão, não era um problema, não era um impeditivo. Essa atrelação, ela é muito mais de um medievalismo e que vai ganhar força, de fato, com a modernidade europeia, e que vai ganhar traços próprios na contemporaneidade, porque a noção de raça na modernidade é uma, na contemporaneidade é outra, até com o uso da ciência, né? Uma ciência racial. E aí ninguém está livre, porque as coisas não são o que elas são, mas aquilo que a gente faz delas. Uma faca pode ser um instrumento para poder passar manteiga no pão ou para poder ferir uma pessoa. Depende do uso que você faz. E eu acho que isso vale também tanto para a ciência. A gente não precisa demonizar a ciência, o uso dela pode ser equivocado e pode ser muito positivo, e também da nossa fé. A nossa fé pode servir para poder a gente refletir sobre essas questões de modo maduro, ou pode ser para destruir, para escarnecer, para excluir. Isso vai depender dos usos que a gente faz disso tudo, né? E é por isso que eu falei que a nossa abolição não acabou, porque a gente ainda tem que continuar, né? Como dizia o Joaquim Nabuco, acabar com a escravidão não basta, é preciso acabar com a obra da escravidão. Essas exclusões que permanecem e que a igreja tem que encarar, né? Porque a igreja também foi chamada para a justiça do reino. E isso passa também pelas questões relativas à raça no nosso país. Muito bem, gente, que aula de história, que aula, gente, muito obrigado, Mas enfim, microfone aberto aí para uma palavra final,
para uma reflexão final, indicação de literatura. Já fizemos, né, algumas indicações de livros, inclusive o livro do Esau Macaulay, Uma Leitura Negra, Macaulay Negla. Aí, ó, virei o Cebolinha agora, tá? Então, assim, mas enfim, tem outras, talvez vocês possam indicar. Eu queria só falar umas coisas com relação à unidade na diversidade do Novo Testamento, né? Ampliar um pouco mais a discussão que os meninos já falaram. A gente vê uma coisa com relação à redenção de Cristo, né? Que a gente precisa se atentar enquanto igreja. Cristo, ele veio nos redimir de volta com Deus, porque nós pecamos contra o Senhor, mas ele veio nos redimir de volta uns com os outros, né? Ele veio tirar as barreiras que nos separam enquanto seres humanos. A gente precisa voltar no Éden e entender que a queda, ela trouxe uma divisão tanto vertical de nós com Deus, mas também horizontal, de nós com o nosso próximo e de nós com o cuidado com a natureza. Francis Schaeffer, ele fala sobre isso, dizendo que o evangelho também tem algo a dizer para a cultura, para como a gente lida uns com os outros, porque nós, enquanto seres humanos, nós somos seres sociais também. Então, nesse sentido, a gente precisa ter uma visão do evangelho, do que o evangelho, de fato, está se propondo a fazer. Então, a igreja lá do Novo Testamento também existia alguns conflitos, principalmente com relação ao ministério de Paulo, de que Deus, ele vai falar isso em quase todas as cartas dele, ele defende o seu ministério, de que Deus o chamou para também falar aos gregos, falar aos helênicos e trazê-los de volta, e que Cristo estava trazendo eles também para a comunidade dos santos. Então, em Atos 6, de 1 a 11, por exemplo, a gente vê um relato das viúvas helênicas que elas estavam reclamando da porção diária que estavam sendo distribuídas e que elas estavam sendo lesadas nessa distribuição. E os apóstolos, eles disseram, não é correto a gente deixar de pregar para poder cuidar dessa questão, e aí vai ser instituído o ministério da diaconia a partir disso e vai ser cuidado daquela questão, né? Miroslav Volf, no livro dele Exclusão e Abraço, ele traz uma coisa muito interessante. Ele fala aqui, a partir desse momento, os apóstolos, eles vão pegar algumas pessoas para ficar responsáveis por esse ministério de diaconia, e dos nomes que a gente tem na referência bíblica, todos eles eram nomes gregos. E aí ele conclui dizendo, é muito importante que nós, enquanto cristãos, nós escutemos as vítimas. Não é apenas ficar na posição de defensiva, mas ouvir quem está sofrendo. Isso é muito importante. E isso é um princípio bíblico, não é coisa do esquerdismo, não, gente. Não é coisa do comunismo, é um princípio bíblico. É o princípio da empatia, da comunidade, porque nós somos igreja. Então é necessário que a gente ouça os nossos irmãos negros, as coisas que estão passando atualmente. No meu livro Estigma da Cor, no final, dou algumas dicas práticas de combate ao racismo. E um deles é esse, você ouvir a sua comunidade, né? É importante isso. Outra questão que a gente vê, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele vai repreender Pedro em Gálatas 2, 11 a 14, porque Pedro, ele estava agindo de forma dissimulada, ele estava com os gregos e de repente, quando ele viu os apóstolos chegando, ele se levanta, enfim, nós estamos vendo um caso aí de discriminação, de problema, e Paulo, ele repreende aí. Então, a gente vê essa ideia de que existe uma diversidade, e a diversidade não é algo fácil de ser lidado, porque existe esse conceito da gente sempre ficar com o que é confortável para nós, com o meu grupo, entre aspas. Então, a chamada de Cristo para reconciliação com os nossos irmãos também tem a ver com a gente repreender dentro de nós os nossos preconceitos, as discriminações e os problemas que a gente tem internamente. É tanto que o Pacto de Lausanne, no ponto lá sobre a responsabilidade social cristã, eles falam, reafirmando essa questão da redenção de Cristo, de que o evangelho ele também tem a ver com a gente denunciar as injustiças, as discriminações e os problemas que a gente tem na nossa sociedade. Sempre lembrando, a unidade na diversidade da igreja tem muito a ver, principalmente, primordialmente, com a nova criação que Cristo está fazendo. Em Apocalipse 7:9, nós vemos que Cristo, ele congrega em si mesmo povos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Cristo, ele não está nem aí para o seu preconceito, para o seu racismo, para a sua discriminação. Ele congrega em si povos que ele próprio criou. Porque se Deus, ele quisesse que tudo fosse igual, ele não teria feito tudo diferente. E a gente vê
na palavra do Senhor, que tudo que o Senhor faz dura eternamente. Então, a gente tem aí 400 anos de escravidão do povo de Deus em Egito. E a gente tem mais ou menos o mesmo período aí de escravidão dos africanos aqui no Brasil. Nessa semana de gravação aí do podcast, a gente vai comemorar, depois de amanhã, aniversário do Brasil, né? O Brasil teve a independência aí em 1822, mas a escravidão, a libertação dos escravos aconteceu em 1888, uma diferença aí de 66 anos. Então, por isso que eu comecei o podcast falando que é impossível entender o Brasil sem entender aí a escravidão negra e como que isso construiu a economia brasileira. E quando a gente vê nos projetos aí da hermenêutica redentiva em Êxodo, as leis que Deus dá a respeito de escravos, nós temos leis com relação ao jubileu, né, de libertação do escravo, e não apenas libertação, mas dar condição para que esses escravos se estabelecessem na sociedade. E isso prescreve-se nas escrituras, em Levíticos, no 7º ano de libertação, e dar condições para esses escravos. E foi essa condição aí que não foi dada aos nossos irmãos negros, africanos aqui no Brasil, não foi feita uma integração. A gente tem aí colhendo problemas estruturais, sistêmicos com relação a essa questão, e é por isso que eu concordo também com o Igor. A gente precisa aí de novas e novas abolições da escravatura, e assim, plenamente, nós vamos viver uma unidade, uma fraternidade humana, tanto na igreja quanto na sociedade. Gente, é isso aí, não tem muito o que falar depois, hein? Ó, acho que vamos encerrar com essa da Jacira aí. Só vou dar uma chance pro Igor, que é o novato aqui e tal. A Ana e o Léo já são da casa, não tem espaço. Agora, Igor, se tu quiser, né, dar uma saideira, te dou esse espaço aí. Galera, eu só queria agradecer mesmo o convite, muito honrado com o convite, com a oportunidade. Obrigado, Rodrigo aí, o Léo que fez esse contato. Também a Ana e a Jacira, quem eu acompanho nas redes sociais, cujos trabalhos gosto bastante, aprendo muito com todos vocês. E não posso deixar também de fazer o meu jabá aqui. Por favor, sigam minha página lá, o Questão de História. Eu falo muito sobre isso, que é meu tema de pesquisa, né? E também, Bibo, tenho que fazer a minha, ser um homem casado, sabe como é que é? Mandar um beijo pra minha esposa, a Isabela, te amo, amor. E vou mandar um beijo pra um amigo meu, que é o maior fã do BTcast que eu conheço, que é o Igor Aragão. Ele vai chorar quando eu falar isso. Então, Igão, tamo junto. Caraca. Vencemos a vida, Igão. Tamo no BTcast. Beijão e obrigado de verdade, tá, gente? Sempre aí aberto os convites. O BTcast é a Globo dos crentes. É a Globo. E quando estiver no Rio de Janeiro, vamos tomar um café. Abraço aí. Partiu, Tamo junto. Obrigado partiu. mais uma vez. Que isso, mano. Prazer e vamos falar mais vezes. Ana, eu tô brincando, obviamente. É claro que você pode dar a sua palavra final aí. Também já aproveita pra se despedir. Aliás, a Jacira também depois volta pra se despedir, né? Que ela só deu essa pregada e, né, e depois a gente ficou aqui reflexivo e tal. Gente, minha palavra final, só queria... vou trazer só uma citação aqui do reverendo Emanuel Van Orden, um reverendo holandês que foi pastor no Brasil, pastor presbiteriano, e morreu em 1917. E aí ele fala assim, né? Um recado, na realidade, na igreja. Ele fala, no dia 20 de fevereiro de 1878, 10 anos antes da abolição, foi organizada nessa cidade, Rio Grande, uma igreja evangélica composta de 8 pessoas. Foi adotada por unanimidade a resolução de que, considerando ser a escravidão um pecado contra Deus e o homem, nenhum proprietário de escravo seja admitido à igreja, a menos que primeiro liberte os seus escravos. Caraca! Muito bom. Muito bom, né? Uma igreja de 8 membros decidiu isso, né? Numa época em que o evangelicalismo era do tamanho pequenininho no Brasil. Eu acho que isso pode servir pra gente de inspiração para, como o Igor falou, continuar essa abolição no Brasil. Muito bom, gente. E aí, Léo? Você quer dar sua palavra final? Jacira, dá tchau pra gente, Jacira. Oi, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Léo, pelo convite. Foi muito bom, foi muito legal mesmo, muita informação. Espero que o pessoal que tá ouvindo aí possa ser edificado. Obrigada, Bibo, pelo espaço, e é isso. Tamo junto, tamo junto. Leozeira, eu te agradeço, cara, por essa pauta. Muito obrigado por ajudar aí o Bibotalk a levar uma pauta tão importante que não nasceria sem a sua intervenção. Obrigado, mano. Eu que agradeço, cara, mais uma vez o espaço, a confiança. E, assim, as minhas palavras finais eu vou retomar como eu abri esse BTcast. A frase do reverendo Eduardo Carlos Pereira: a voz da justiça é a voz de Jeová. Porque Deus sempre tem os 7.000 que não se dobraram a Baal. A gente precisa parar de usar como desculpa que todo mundo acreditava nisso, todo mundo acreditava
acredita. Deus sempre tem aqueles que se levantam pra falar da justiça. A gente precisa ouvir essas vozes. Olha aí, gente. E olha só, digo mais. Ouça novamente este episódio, porque o Léo, ele tá pensando o seguinte: Bibo, vamos fazer primeiro uma base histórica, para depois a gente vir com biografias. Inclusive o Igor, até numa das suas falas, falou que como biografias tem nos ajudado a perceber aí algumas questões do tempo antigo e tal, e como nos fazem refletir sobre o nosso tempo, a partir dessas biografias. Então, grave bem esse episódio aqui, ok? Ouça mais de uma vez. Procure esses BTcasters aqui em suas redes sociais, tá? Vou colocar, Tuller, vou colocar aqui na descrição deste episódio, porque a gente vai voltar a falar desse tema a partir daí de biografias. Então o Léo falou: Bibo, temos que dar uma base histórica pra galera primeiro, depois a gente vai pras biografias. E é isso que vai acontecer se Deus assim permitir. E voltamos a semana que vem com mais podcast. É isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.